dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá aí nos assistindo. Geralmente eu faço podcast de manhã, né? Então hoje vai ser diferente. Hoje eu vou dar boa noite pra vocês, porque estamos gravando 7 horas da noite. E eu tô aqui com um convidado mega super especial, um dos nossos professores, que inclusive é sempre mencionado no PENAP, que é o Igor Gomes. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por vir até aqui, Sim, né? Muito obrigada por ter disponibilizado sua agenda, porque eu sei que seu tempo em São Paulo é bem apertado. Então, obrigada por ter disponibilizado sua agenda para conversar com o pessoal de casa e para passar aqui várias dicas, conversar com a gente aqui da Eu Me Banco e falar com esse pessoal que eu tenho certeza, né, que você tá com papel e caneta aí para anotar tudo. Separa, né? Separa. Mas obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui, conhecer a estrutura da escola. Eu acho que para quem não conhece, vale a pena. Não sei nem se pode fazer esse convite, né? Pode sim. Mas vem conhecer, vale a pena conhecer a turma aqui, os professores. Mas obrigado de novo por estar aqui. Muito feliz de estar com vocês aqui. Eu gosto de trazer vocês, né, porque quando a gente fala do programa, do PENAP e tudo mais, os nossos alunos têm muita proximidade com vocês. Então, eles abrem câmera, eles abrem microfone, eles perguntam, eles têm a mentoria individual, mas não é todo mundo que tem esse acesso, porque não é todo mundo que está dentro dos nossos programas. Então, eu gosto muito de trazer essa possibilidade para o pessoal, essa possibilidade de entender, de conhecer, porque eu sei que tem muita gente que ainda não está nos nossos programas e ainda assim querem muito entrar no banco, ou já estão no banco, querem muito ir para outras áreas. E eu quero dar essa possibilidade de todo mundo entender exatamente o que eles precisam fazer, como essa galera chegou, como vocês chegaram, né? Sim. Então eu gosto muito de trazer essas histórias. E eu quero muito saber quem é você. Então conta aí a história do Igor, de onde ele veio, para onde ele vai, onde ele tá agora. Então eu quero muito que o pessoal de casa te conheça. Bem, meu nome é Igor, né? Meu nome você já sabe, né? Mas assim, eu sou carioca, eu gosto de falar que eu sou carioca, porque todo mundo pergunta, né? Que sotaque é esse? Mas eu moro em Recife há 14 anos. Atualmente trabalho como gerente geral em empresas num banco. Mas minha vida nunca foi de trabalhar em banco. Eu nunca tive esse sonho. Nunca foi algo que eu me organizei para estar onde eu estou hoje. Na verdade, eu comecei a minha vida de faculdade, digamos assim, fazendo física. Eu queria ser um cientista, essa é a grande realidade. Sempre gostei muito de dar aula. Eu imaginava que, não só na base do conhecimento científico, mas eu queria, de repente, mudar a educação da física no Brasil. Isso era muito claro para mim. Muita gente fala mal da física. Eu imaginava que o problema não é o assunto. Eu sempre acreditei que é o professor que está ali no papel. Quantas pessoas não escolheram uma profissão porque o professor era muito legal? Sim. Ou porque o professor sabia explicar? Muita gente escolheu a profissão por conta disso. E eu imaginava isso. Que a física ela não era tão boa porque o professor talvez não fosse tão legal. Geralmente era um velho, né? Mas enfim, era. Mas isso estava no Rio de Janeiro. E eu estava na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fica em Seropédica, distante. Eu nunca tive problema financeiro, nunca fui rico, mas assim, tive uma qualidade de vida ok, né? Minha mãe sempre me dava tudo o que eu precisava. E eu fui numa Federal, fui morar num alojamento, a faculdade ficava mais ou menos 2 horas de distância de ônibus. Só que eu estava num ambiente que não era agradável. Eu percebi que era um ambiente pesado. Uma faculdade que levaria talvez 4 anos para me formar, no ambiente que eu estava, ela poderia demorar 8, 10. Aquele ambiente não era agradável para mim. E aquilo, em algum momento, começou a me incomodar. Eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, vai dar errado. E aí eu não conseguia mudar o ambiente de onde eu estava, na região, naquela macro-região do Rio de Janeiro. Eu tinha muitos amigos de infância, que estavam num outro momento de vida. Eu tinha aqueles momentos de amigos de faculdade que estavam num outro momento de vida também. Uhum. O que eu fazia era ir para as festas de segunda a segunda, porque era ou na Federal ou era em casa. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Eu me formei no ensino médio, passei 1 ano estudando e passei na Federal. Sempre foi objetivo meu estudar na Federal também. Eu sempre fui uma pessoa de colocar os objetivos na minha frente e fazer de tudo para tentar cumprir, pelo menos o que tiver no meu alcance. E quando eu vi que aquilo não estava fazendo muito bem, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair de fato. Sair de perto da minha mãe, debaixo da asa dela, sair desse ambiente que não está sendo legal. Cara, eu quero algo para minha vida, eu quero mais do que isso que eu estou perto de conquistar. E eu faço uma loucura. Me organizo no curto prazo e eu resolvo ir para Recife, onde eu estou hoje há 14 anos. Eu me mudo no intuito de continuar estudando física, mas de mudar o meu ambiente. Você entrar num lugar que você não conhece ninguém, cara, é um 300, né? 180, né? Porque 360 você não fica no mesmo lugar, né? Então, assim, é mudar muito o ambiente. Sim. E eu faço essa mudança para Recife. Só que eu chego lá, trabalho em qualquer lugar, em shopping,
para conseguir um dinheirinho final de ano, né? Eu falei assim, cara, eu vou conseguir, todo mundo consegue emprego final de ano. Na minha cabeça, assim, o desempregado é aquele que não está procurando emprego, ou é aquele que não está sujeito ao que estão oferecendo. Sim. É meio duro isso, mas, cara, muita gente não quer lavar louça no Brasil, mas quer lavar louça fora do país. Para mim, a louça é igual, a louça não muda, sabe? Talvez a marca de sabonete. Mas, cara, por que você quer lavar a louça e não quer lavar a louça aqui? Então, assim, eu me sujeitei a isso. Eu falei assim, cara, eu vou trabalhar em shopping. Trabalhei um tempo em shopping, fiz um pé de meia e tentei fazer a transferência. E tudo deu errado. A transferência ela não foi concluída. Precisava de alguns documentos, processo burocrático, muito mais difícil do que parecia ser. Eu falei assim, cara, eu tô aqui, eu não vou voltar. Vou fazer da minha vida aqui. Só que aí as coisas são difíceis, né? Cara, o dinheiro aperta, o dinheiro acaba. Você começa a reduzir um pouco da sua qualidade de vida porque você vê que o dinheiro tá caindo. E você tá longe dos seus pais. E eu não queria ligar pra minha mãe e falar assim, mãe, manda 1000zão. Eu não queria fazer isso. Minha mãe oferecia, sabe? É até emocionante, assim, sabe, contar essa história, porque, assim, minha mãe não sabe dessas histórias. E eu me dispus a estar naquela situação. Não foi algo que a vida disse assim, cara, você vai sofrer. Porque eu sei que tem gente que passa por isso. Mas foi decisão minha estar lá. Eu falei assim, cara, já que é uma decisão minha, eu vou fazer valer a pena. E aí, do que o dinheiro começa a acabar, começa a apertar, e eu nunca fui um leitor assíduo de livros, mas eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro, assim, para mim, ele é um divisor de águas muito grande. Resumidamente, ele fala que a gente hoje trabalha pelo dinheiro, que a gente ganha, a gente trabalha o mês inteiro, ganha o nosso salário, paga um monte de boleto, depois a gente se paga. Mas isso quando sobra alguma coisa. A grande realidade é que a gente precisa pagar primeiro. Cara, quando o dinheiro cai na sua conta, separa uma grana para você ir para o cinema, para você ir para um restaurante bacana, fazer uma coisa que você queira, obviamente com parcimônia, né, com cuidado para não gastar mais do que deve, e depois você paga os boletos. Essa é a teoria. E de que o dinheiro precisa trabalhar para você. Poxa, mas como é que eu faço isso? Com investimentos. E eu, putz, eu não sabia nada de investimentos. Eu só ouvia falar da poupança, que tinha aquele poupançuro da Caixa, que eu era curioso para saber como que era. Tinha os bonequinhos, né? Exato. Sim. Eu falei assim, não, eu preciso de trabalhar com esse mercado de investimentos. E eu começo a estudar aquilo sozinho. Livro, por aquela época tinha internet, mas não é a internet de hoje em dia. As coisas eram escassas ainda, a informação. Então eu lia uns livros, comprava na promoção, uma coisa aqui, outra ali. E eu falava assim, poxa, é isso, eu quero trabalhar nessa área. Mas eu não fazia mais faculdade. Poxa, eu preciso me formar em alguma coisa, eu preciso de base. Eu vejo que essa área era muito complexa. E, cara, não existia meu banco, não existia a PAP, não existia a PENAP, não existia nada. Eu falei, poxa, eu vou fazer economia. Vou trocar de curso. Eu acho que a economia vai me dar uma base mais sólida para trabalhar nessa área. Não é obrigatório. E o que te fez escolher economia foi o livro? Foi o livro. Foi exatamente assim. As grandes matérias, né, para quem trabalha em banco, por exemplo, na investimentos, é administração, contabilidade e economia. Sim. Eu falei, preciso fazer um dos três. Qual dos três escolher? Eu vi que a economia ela tinha um leque mais amplo de assuntos, digamos assim. A contabilidade ela começa um pouco mais abrangente, mas depois ela se fecha na parte contábil. A administração é muito voltada para negócios, para você gerir de fato uma empresa. E a economia não, ela ia me dar base, ia me sustentar para mais coisas. E eu decido fazer economia. Isso eu trabalhando já com outras coisas, sabe? Me inscrevo na faculdade de economia para trabalhar com investimentos, ou para ser o meu próprio investidor, digamos assim, né? E no meio da faculdade, eram 4 anos, no segundo ano da faculdade, eu trabalhava como promotor numa empresa de tecnologia, né? Aquele cara que fica... Sabe quando você vai no supermercado e tem uma mulher com uma batatinha? Eu era o cara da informática, no caso. Eu não tinha batatinha, né? Mas eu era o cara da informática. E eu falei assim pro meu chefe, falei, cara, eu vou me formar em economia. Se eu me formar em economia e continuar aqui, eu não fiz nada. Não adianta. Não adianta você se formar no PENAP e continuar trabalhando em outra coisa. Sim. Você tem que aproveitar esse momento de estudo para criar conexões, para procurar oportunidade no mercado, para fazer sentido para você. E não, eu vou me esperar me formar para procurar alguma coisa. Está atrasado. Você tem que procurar quanto antes. Até porque eu acredito muito que a gente tem que procurar emprego enquanto estamos empregados. Sim. Porque você tem a opção de escolher. Cara, para mim isso é para tudo na minha vida. Eu comprei meu apartamento morando num apartamento sem ter nenhum tipo de obrigação de querer me mudar. Eu comprei o meu carro sem precisar comprar um carro. Então eu tive tempo. Isso é muito confortável. Então se eu tenho esse controle, eu coloco na minha mão.
Não tem aquele peso emocional também de Não desesperar, tem. então eu preciso fazer qualquer coisa e entrar em qualquer lugar, porque o dinheiro não. Exato. Você faz isso de maneira lógica, né? Racional. Exato. Eu sempre fui muito racional, sempre tentei ser muito racional. Eu descobri há pouco tempo que eu sou muito emocional também, mas eu sempre tentei levar minha vida muito pro racional nesse sentido. E eu falei pro meu chefe, cara, vou me formar, eu vou procurar a vaga na área, eu vou procurar a vaga na área, vou procurar a vaga na área. Mas eu, obviamente, precisava continuar me capacitando. Eu precisava estudar. Só economia não é me dar base. Cara, economia é, sabe assim, é uma lâmina d'água do oceano da área de investimentos. E aí eu fui procurar cursos. Cara, cursos, hoje em dia, você tem um pouco mais abrangência. Mas naquela época, cara, em Recife era raridade. Que ano que foi? Isso foi próximo de 2012, 2012. quando eu fui procurar os cursos. E aí eu acho uma iniciação, uma bolsa de valores, algo desse sentido. Não lembro o título correto agora. Cara, era um curso num escritório, numa corretora de valores, né? Num escritório de agente autônomo. Na época eu nem sabia o que era isso. Cara, uma mesinha assim, meia lua, 4 pessoas no lugar. E aí, primeira dinâmica da aula era, o professor falou assim, ó, vocês têm 100 mil. Escrevam no papel o sonho de vocês. Cara, o sonho dele, que ele queria que a gente escrevesse, era vou comprar um carro, vou comprar uma casa. E eu fui muito ingênuo naquela hora. Mas eu fui ingênuo de verdade, mas era algo muito sincero meu. E eu escrevi que eu queria trabalhar na área de investimentos. E ele me corrigiu, não é isso. Que legal que você quer trabalhar na área de investimentos, não é isso. Você investiria onde? Enfim. Eram 3 cursos, eu fiz os 3. E eu sempre fui um aluno muito participativo. Eu acho que se você não é participativo, tá tudo errado. Cara, todo mundo tem dúvida. Cara, você tá no PENAP, se você quer entrar, você tem que entrar e participar. Cara, sua grana tá ali. Sim. Se você entra, pô, eu sei que cada um tem os seus porquês e as suas desculpas. Cara, mas, cara, entrou na aula, liga a câmera, participa, dá boa noite, pô. Isso é educação, isso aqui não é participação. Eu acho que era isso. E não é nem só a grana tá ali, é o seu tempo tá ali. Você tá investindo numa coisa preciosíssima que você poderia estar com sua família, ou você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você tá estudando. Exato. Então estuda de verdade, honra o tempo que você tá dedicando àquilo ali, né? E pelo amor de Deus, quem é que assiste 2 horas de aula não tem uma dúvida. A pessoa não tá prestando atenção, né? Porque 2 horas sem ter uma dúvida, Sim. tem uma coisa errada. Então eu sempre fui muito participativo nessas aulas. De verdade, assim, tirava dúvida, quando acabava, perguntava alguma coisa. E quando acaba esses 3 cursos, num certo momento, um professor me liga. Queria me fazer uma proposta para trabalhar lá com ele. Cara, na hora eu fiquei super emocionado, né? E aí, na hora que estopar, mas ele falou, não, vamos falar de salário, vamos falar da parte financeira, né? A gente fala de salário, e o que ele me oferece era aproximadamente 25% do que eu ganhava, com 0 benefícios, sem passagem, sem vale de nada. Cara, essa grana aqui faz teu nome. É isso, boa E sorte. é isso. E ele mesmo fala, cara, não adianta, você tá ganhando muito mais aí, sabe? Deixa pra lá, mas que bom que você gostou das aulas e tal. Eu lembro que eu desliguei o telefone, 2, 3 minutos passaram, minha cabeça já a milhão, pensando nas oportunidades. E eu fiz a seguinte conta, aí o meu lado racional da história. Que eu ganhasse 4 mil, né, que não era esse valor todo que eu ganhava na época. Se eu pegasse 3 mil para investir em qualquer outro curso, cara, nada pagava a experiência de estar lá dentro do negócio, de estar ativamente ali dentro operando. Eu falei assim, não, eu vou topar. Eu vou me ferrar todinho com essa grana pequena, para mim era pequena naquela época, mas eu sei que o que eu vou aprender lá, assim, vai ser inesquecível para minha vida. E é até hoje, sabe? Tem coisas que eu aprendi lá que eu uso até hoje. Eu ligo para ele de volta e falo assim, cara, eu vou. Não, você é louco? Eu falei assim, cara, eu vou. Eu vou aprender muito aqui, eu vou sugar tudo de vocês aqui. Eu começo lá nesse escritório de advocacia. Advocacia, ó, pronto. Nesse escritório na corretora. E assim, por sorte, dentro do mesmo escritório, eles tinham uma gestão de risco em commodities. Então eles trabalhavam com usina de açúcar, trabalhavam com granja. Então a gente fazia análises do mercado nacional e internacional, com análise fundamentalista e técnica. Aí se você não sabe, você se inscreve no PENAP, aí no PAP. Mas a gente falava sobre isso, não só sobre as commodities do Brasil, e, cara, todo dia de manhã tinha aquele call com um analista para falar dos investimentos. Cara, aquilo ali foi uma aula para mim incrível. Assim, um aprendizado, 2 anos, que eu me ferrei muito financeiramente. Eu estava terminando a faculdade ainda. E assim, aqui não é a glamourizar não, mas assim, cara, eu pegava 2 ônibus, comecei a pegar 1. Fazia o trecho andando.
Eu até ouvi o seu podcast com o Anthony, que assim, cara, às vezes eu chegava em casa tão cansado que a minha opção era dormir, não era comer nem tomar banho. Sim. Eu tinha que escolher o que eu ia fazer na minha vida, sabe? Então, a minha opção, às vezes, era dormir, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e depois, cara, era sofrido. Mas na minha cabeça sempre foram decisões minhas. Nunca foi algo que, porque a humanidade, o universo me colocou nesse lugar. Não, você estava assumindo a responsabilidade. Cara, para mim sempre é isso, é responsabilidade. Sempre sou eu que estou ali. Sou eu que me coloco nos lugares, sou eu que me colocando aqui, por exemplo. Eu podia estar essa hora com um monte de amigo, eu podia estar essa hora com um monte de coisas. Eu falei assim, cara, eu preciso vir aqui. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu tento vir aqui, né? Tava falando com o Felipe mais cedo. Eu falei, cara, que bom que a gente conseguiu. E eu acredito muito também que tudo no seu momento. Se você olha para trás assim, e eu acredito muito nisso também, quando tudo parecia que estava dando errado, mas tudo deu certo. Porque se não tivesse dado errado lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Sim. Eu sou muito grato por onde eu estou hoje. Então eu fico 2 anos lá, estudando, trabalhando, né? E eu fazia de tudo. Cara, eram 2 donos e eu. O quarto integrante, ele sai no meio do caminho, assim. Então você tem que fazer tudo. Entre aspas, eu era o cara que fazia o café quando o cliente chegava, eu era o cara que panfletava, eu era o cara que fazia a arte do panfleto, eu era o cara que fazia os temas, eu era o cara que palestrava. Cara, eu fazia tudo. E na minha cabeça metia o seguinte, eu estava na faculdade privada, que não era de renome, eu estava mesclando as duas coisas, trabalhando numa área que talvez muitas pessoas queriam estar, apesar de pequeno aquele mercado ainda, mas eu precisava sugar o máximo. E eu precisava me destacar, porque, putz, se eu fosse entregar um currículo para alguém lá na frente, e o cara olhasse, talvez a minha faculdade, ele ia falar assim, putz, esse cara aqui, deixa eu pegar um cara da Federal. Eu tinha essa visão porque eu quis passar na Federal em Física por conta disso. Sim. E eu estava numa situação contrária agora. E eu falava assim, cara, eu preciso tirar o peso do nome da minha faculdade. Eu preciso ser o cara aqui. Sabe, eu acho que é que nem, putz, tirei a CPA 10, mas não sei falar sobre Conselho Monetário Nacional. Tirei a CPA 20, mais Senado de Previdência. Cara, você não fez nada. Sim. Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, eu prefiro saber muito, mesmo sem ter certificação. Porque numa conversa como essa, que você senta e você mostra propriedade, profundidade, cara, esquece certificação. Agora você tem que estar pronto para as oportunidades quando acontecerem, para quando você sentar. Então eu fazia de tudo, eu sugava tudo ali. Então eu fazia coisas que eu não precisava, mas no intuito de aprender também. Só que acontece, lá a gente ganhava muito com corretagem, que a gente fala, que é a mesma nomenclatura hoje em dia. Uhum. Só que naquela época a gente era um percentual na compra ou na venda. Era 0,5% na cabeça, que a gente costumava falar, que era o jargão. Cara, vendi 100 mil, 0,5%. Comprei 100 mil, 0,5%, e não tem conversa, não tinha negociação. Isso foi 2013. Próximo de 2015, a gente tem... Poxa, é a importância de saber de economia, né? Sim. A gente tem aquela indecisão política, sabe? Tudo dando errado, controle dos preços da gasolina, sabe? Dilma indo por água abaixo. E eu via que o negócio não estava tão bom. A gente fala que a gente teve uma fuga de capital. Os investidores tiravam o dinheiro da renda variável para renda fixa. Eu falava assim, putz, lascou, né? Eu só ganhava dinheiro com renda variável, o barco está afundando, vou pular. E aí aquela premissa, a melhor hora de procurar emprego é empregado. E eu falei, cara, se o negócio está ruim, deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui, enquanto o negócio existe, para eu procurar novas oportunidades. E aí eu procurando várias oportunidades, e assim, abrindo um parênteses rápido, é porque às vezes eu falo demais, mas assim, abrindo um parênteses rápido, o poder da conexão, tá? Eu participo de um processo seletivo para fazer estágio, onde a dona da vaga, dona é engraçado, né? Mas assim, a gestora da vaga, ela era mãe do namorado da melhor amiga da minha esposa. Eu não conhecia, hoje a gente é super amigo, mas naquela época eu não conhecia ele. A gente não tinha proximidade. Sabia que era a namorada dele, mas não tinha muita proximidade. Networking, né? Só que aí, cara, ela já tinha aberto essa vaga várias vezes, não tinha achado ninguém. E eu falei com minha esposa, eu falei, ó, cara, na época eu tinha namorada, eu falei, preciso procurar alguma coisa. Ela, ó, parece que a mãe do namorado da minha amiga tá procurando alguém, um estágio. Poxa, eu falei, procura saber. E aí a gente consegue, descobre que é um estágio, eu me inscrevo, eu participo do processo, e lá no finalzinho do processo, no telefone, estava na rua na hora do almoço, um cara falou assim, olha, Igor, a gente gostou muito de você, eu não sei se sim nem se não ainda, mas tem um caso, tem um problema aqui. Você vai se formar em dezembro. Isso era outubro, setembro, porque eu entrei em outubro de fato. Até falei um spoiler aqui antes, né? Mas assim, ele disse, cara, não posso te contratar, porque o mínimo de estágio são 2 anos.
se você vai se formar em dezembro, você vai ficar 4 meses só nessa função. Então não dá. E aí eu desligo o telefone. Cara, eu ia pro estágio ganhando mais do que eu ganhava naquela época. Eu falava assim, pô, vou ficar grandão aqui já, né? Ganhando uma grana a mais. E eu desligo, putz, bate uma tristeza. E aí aqueles 2, 3 minutos que foi igualzinho antes. E se eu não me informar? Se o problema é me informar, é só eu não me informar. E eu ligo pro cara de novo. Eu falo assim, ó, fulano, cara, se o problema era esse, eu vou trancar a faculdade. Não, Igor, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu falei, cara, eu vou trancar a faculdade. Esse é o problema, eu tranco. E eu entro no processo. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, você não me diz que a gente teve essa conversa, e a gente segue com o processo e a gente vê qual vai ser a resposta. Obviamente que eu esperei trancar a faculdade, esperei a resposta para poder trancar, e é quando ele, de fato, ele me dá o retorno de que eu tinha passado no processo. Legal. Para entrar como estagiário daquele banco. Eu entro num banco que ele só atuava PJ. Eu nunca quis trabalhar na área de pessoa jurídica. Meu sonho sempre foi investimentos. Era meu sonho, era o que, putz, pulsava a minha veia, assim, sabe? Só que o calo apertou, né? Os boletos estavam chegando e eu tinha que pagar a conta. Então eu falei assim, não, é temporário, digamos assim. Só que como as coisas são, né? Eu, quando entrei como estagiário, a ideia era passar 2 anos. E eu sempre tive muita vontade, sempre fui muito curioso, sempre quis muito aprender as coisas. Cara, teu horário até às 6, cara, bato o ponto e vou aprender. Legal. Cara, aqui não é que você tem que se matar de fazer as coisas, mas se você gosta do que está fazendo, se você acha que aquilo ali vai te levar para algum lugar maior no futuro, cara, faça. E aquilo estava no meu alcance. Então eu aprendia muito. Naquele momento de pessoa jurídica, eu não sabia nada, eu só sabia LCI, LCA, fundos. Então você batia o ponto e ficava lá. Eu batia o ponto e ficava lá. Eu chegava mais cedo, eu aprendi a chegar mais cedo. Eu aprendi a chegar mais cedo na área de investimentos, porque eu sempre chegava atrasado. Sério? Eu começava às 8, o mercado abria às 9, se eu não estiver enganado. Eu chegava às 8h15, 8h30, eu fazia um relatório diário, eu fazia uma análise técnica de índice Bovespa e de dólar. Então eu fazia o relatório e mandava para todos os clientes. Eu chegava atrasado todo dia, e eu ia andando. Aí um dia eu acordei e eu falei assim, por que eu estou chegando atrasado? Eu vou andando, eu não pego o trânsito. A culpa é minha. Aí eu, porra, por que a culpa é minha? Não, eu vou fazer o contrário. É assim, eu vou começar a chegar mais cedo. Eu vou começar a sair meia hora mais cedo. Então eu comecei a colocar o chegando mais cedo, comecei a chegar mais cedo. E a minha produtividade, inclusive, ela melhorou. Meu próprio chefe começou a perceber que, cara, tá chegando mais cedo, que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, quero fazer o relatório com calma. Se der tempo, eu tomo um café com calma. Eu faço as minhas coisas com calma. E não na correria, mas no tempo. E aquele momento de 10, 15 minutos, muitas das vezes, a gente conversava sobre outras coisas. Então, quando eu vou para o banco, eu começo a chegar mais cedo, eu começo a sair mais tarde, porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo. E os 2 anos de estágio duraram 5 meses. Então, assim, 5 meses eu fui efetivado. E, assim, foi naquele banco, naquele momento, ninguém acreditou que aquilo ia acontecer. Eu acredito, eu não vou dizer que é sorte, mas acho que, assim, é o famoso cavalo selado, ele só passa uma vez. Você estava preparado. Eu me sentia preparado, por mais muitas coisas que eu não soubesse, mas a minha gestora, naquela época, ela me disse uma frase que, para mim, eu gravo até hoje. Eu, enquanto gestora, eu nunca promovo ninguém. É você que se promove. Sim. Eu aqui, eu faço só a parte burocrática. Então, assim, eu estou te promovendo antes dos 2 anos porque eu vi que você já se portava como um assistente, que era o cargo que eu estava indo. Que legal. Então, continue assim. Você vai ser para assistente. Se porte como gerente. Que no dia, obviamente, né? Porque também não vou abrir as vagas, né? As vagas têm que surgir. Mas quando surgir, se você estiver pronto, sim, você vai para essa movimentação. E aí, cara, dentro dessa operação de assistente, eu lidava com 3 ou 4 gerentes. Então era ligação para cliente, para oferecer produto, para fazer uma operação que o gerente não conseguia fazer naquele momento. A gente fazia muita antecipação de duplicata, de cartão de crédito, sabe? Oferecer limite de conta. Cara, isso todo mundo faz hoje em dia. Sim. Só que em teoria eu não era tão obrigado, minha parte era muito administrativa. Eu falava assim, não, eu preciso aprender isso. E aí, teve um dia que, desculpa, o gerente saiu de férias. E eu falei assim, caramba, quem é que vai ficar com essa carteira? Aí a minha gestora, não, quem vai ficar com essa carteira aqui vai ser outra gerente. Aí eu fiquei pensando assim, porra, podia ser eu, né? Eu podia, tudo bem que eu posso não visitar, mas eu podia estar fazendo a gestão, estar analisando os números.
Eu tenho essa raiz um pouco Analítica do negócio. Eu falei assim, cara, eu podia estar aqui, eu podia apoiar o gerente também. E aquilo se passou e eu fiquei com aquilo muito na cabeça, porque, poxa, primeiras férias de uma gerente, eu meio que não aproveitei aquela, pra mim, que era uma oportunidade. E isso te doeu? Me doeu muito. Te incomodou? Me incomodou. De Eu verdade. falei assim, cara, imagina a oportunidade de você gerir uma carteira sendo um assistente. Se eu fizer errado, eu é assistente. Sabe que é a culpa do estagiário? Sim. Eu ia poder falar isso. Sim. Eu errei mesmo, mas eu sou assistente, pô. A culpa sua que deixa eu passar, sabe? Mas não é assim, né? Mas, enfim. Cara, todas as férias dos outros gerentes que aconteciam, eu dizia assim, eu quero assumir sua carteira. Eu quero ligar para os seus clientes. Cara, você vai sair de férias mês que vem, me explica o que eu preciso fazer. Qual que é o cliente mais atritado? A gente, quando ia subir uma proposta de crédito, cara, me explica por que você está subindo dessa forma, sabe? E os próprios gerentes começaram a ver meu interesse, de fato. E eu deixava declarado para o banco inteiro que eu ia ser um gerente. Que aquele era um momento de aprendizado, mas todo mundo sabia que eu ia ser um gerente. Você meio que emanava para a galera que estava ao seu redor assim, olha, eu estou aqui. Isso. Por enquanto. Estou aqui como assistente, mas já eu tô chegando aí. E sem prepotência, sabe? Com muita humildade, sempre fui muito tranquilo com isso. Eu me considero uma pessoa muito tranquila com muitas coisas, sabe? Mas eu sempre falei pra todo mundo, falei assim, cara, eu quero ser gerente. Talvez a primeira vaga não vai ser minha, mas vai ter um meu momento. Eu acredito muito que existem os momentos certos, nas horas certas. E que às vezes não está no nosso controle, está tudo bem, e que a gente espere que aquilo aconteça. E aí eu brigo muito, aprendo muito, sabe? Faço a gestão de carteira de algum gerente. Eu percebo que a minha chefe começa a me colocar quando os gerentes saem de férias, sabe? Às vezes aconteciam reuniões que eram só dos gerentes. Eu trabalhava 6 horas como assistente. Então eu trabalhava das 9 às 3. 3 horas eu picava a mula, digamos assim, ia para casa. E às vezes tinha reunião do gerente que durava o dia inteiro. Eu pedia para participar das reuniões em silêncio. Pô, mas você não precisa. Eu falei, cara, eu só quero ouvir. Só ficar absorvendo, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela estuda muito alguma coisa, mas quando chega na hora de um processo, de uma entrevista, ela não desenvolve. Porque ela não treina. E eu costumo dizer isso, inclusive, para os alunos. Cara, mas eu não trabalho em banco, como é que eu vou vender consórcio? Pô, você não tem família? Você não tem amigo? Você não tem um cachorro? Você não tem um cachorro? Cara, senta na hora do almoço, começa a jogar uma conversa. Tá pensando em trocar de carro? Mas você não tem dinheiro? E você entra, aprofunda, por exemplo, uma oportunidade de consórcio. Fala sobre seguro de vida para seus pais, cara. Talvez o seu pai não tenha um seguro de vida, ele precise. Cara, você vai gaguejar. Eles vão te fazer perguntas que você não sabe responder. Mas você começa a criar maturidade, começa a ganhar casca, sabe? Que você consegue usar no dia a dia. Não precisa esperar nada nem ninguém, sabe? Esse negócio de esperar, assim, me incomoda. Às vezes a gente não tem que esperar nada, cara. Você cria essa oportunidade, né? Cria essa oportunidade. Então, eu colocava muito isso na minha cabeça. Então, sempre que tinha reunião entre os gerentes, eu precisava participar. Quando tinha comitê de crédito, que é aquele comitê que todo mundo entra para ouvir, eu pedia para entrar. E com o tempo eu ia aprendendo. Quando terminava, eu tirava uma dúvida, sabe? Alguns gerentes falam assim, cara, faz para mim essa proposta de negócio aqui para ver como é que você faz. Cara, tem gente que te impulsiona, sabe? Então, assim, identifique quem são essas pessoas, cara, e cola nelas também, sabe? Então eu consegui encontrar algumas pessoas ali que me apoiavam muito nesse sentido. E como eu emanava, como você bem disse, né, que eu queria aprender, as pessoas começavam a me buscar para me ensinar. As pessoas, poxa, vamos nessa visita aqui que eu quero ir com você. Então isso acontecia muito comigo. Então, por exemplo, hoje em dia tem gente que trabalha como assistente ou como agente em alguns bancos, e quando o gerente sai de férias, ele fica puto porque tá com o telefone na mão, pô. Poxa, esse telefone aqui comigo na minha mão. Cara, que oportunidade, sabe? Fecha um seguro com esse cara. Imagina o gerente quando voltar. Ele vai cantar aos 4 cantos. Pô, o cara vendeu um seguro e não estava precisando. Eu acho que são essas pequenas oportunidades que a gente tem, ou a gente não enxerga, ou a gente não aproveita. E eu sempre sempre tentei ter o olhar muito atento para essas oportunidades e sempre tentei não desperdiçar elas. E aí, cara, de novo, tem uma hora que aparece uma oportunidade de gerente nesse banco. A gerente que eu atendi, inclusive, já estava se mudando, inclusive aqui para São Paulo, porque o marido veio e tudo mais. E aí eu falei assim, putz, é minha chance. Foi quanto tempo? 2 anos depois de eu ser assistente. 2 anos. Pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Assim, a outra assistente que trabalhava comigo, que era minha par, ela estava 6 anos no cargo. E eu sabia que assim, a nossa relação ia por água abaixo depois daquele dia. Eu tinha certeza.
Porque, cara, ela tá um tempão ali. Uhum. E eu falei assim, eu vi a vaga e eu mandei a vaga para ela. Legal. Eu falei assim, olha, essa vaga abriu, eu tô me inscrevendo. Se inscreve também. Cara, se inscreve, tá um tempão aqui, vamos junto. Não é que vença, mas assim, Sim. cara... Cara, vamos lá. relação profissional, Sim. pelo amor de Deus. Total. Cara, e aí, processo, participa e, enfim, eu passei. Cara, feliz demais, né, obviamente. Cara, 2 anos. Mas, assim, a nossa relação depois com a outra pessoa, de 6 anos, assim, ela se acabou. Acontece, mas assim, eu acredito muito mais por ela do que por mim, eu sabe? acho que faltou um pouco de maturidade, imagina na parte dela Sim, mesmo, exato. de enxergar o que ela errou, onde ela não fez, o que ela poderia ter feito. Exato. Né? E eu imagino, acho que vocês falaram isso no outro podcast. Cara, 6 anos na mesma função, várias vagas apareceram. E aí ela disse assim, mas é porque antes eu não queria. Cara, beleza, agora quem não quer é o banco. Sim. Sabe? E o banco tem total direito de escolher isso. Cara, a gente não pode esperar, assim. Tudo bem que, poxa, eu tô com um menino pequeno, não quero agora, poxa, me mudei. Poxa, cara, momentos vão existir. Sim. Mas eles são muito mais momentos pontuais do que casos genéricos. E eu acho importante aqui a gente pontuar, e é uma coisa que eu falo, e de verdade, não é pra dar close, nada disso. Mas o banco, ele não é... O banco e nenhuma empresa é a sua mãe. Não é da sua família pra passar a mão na sua cabeça e te incentivar e te motivar e ficar ali batendo palminha pra você conseguir, enfim, dar 2 passos sem cair. O banco é uma empresa que tá olhando pra lucro e resultado. Sim. E você precisa entender que você, dentro dessa empresa, é uma dessas engrenagens. O banco não vai te esperar. É isso. Aí, por exemplo, falando de certificação, né? Eu, quando entrei no banco, eu tinha a CPA 10. Eu entrei no estágio sem certificação. Eu tiro a CPA 10 assim no primeiro mês que eu entro como estagiário. Sim, legal. Eu tinha uma bagagem antes, né? Então uma prova um pouco mais tranquila. Quando eu passo para assistente, eu falo assim, eu vou tirar 20. Mas para quê? Cara, eu vou tirar 20. Eu vou estudar, eu vou aprender. E eu, poxa, se eu quero ser gerente, eu preciso, como a minha chefe me disse, eu preciso estar naquela posição antes de me promoverem. Sabe? Então, assim, eu tiro a CPA 20 como assistente e um pouco antes de virar gerente eu já tinha CEA. Legal. E aí eu descubro que no banco inteiro naquela época, 3 pessoas tinham CEA. Era eu, a minha chefe e um cara da tesouraria, que era ele que fazia a aplicação mesmo, que era o tesouro do negócio. Então, assim, as pessoas começaram a me olhar, a mudar o olhar sobre mim. Me olhavam muito mais como referência. Começaram a mudar essa visão. Então, por que eu estou trazendo essa visão? Porque às vezes a gente espera as oportunidades surgirem para correr atrás de uma certificação. Não, quando eu ver uma vaga para investimentos, eu tiro a minha CEA. Não, quando eu ver uma vaga para PJ, eu tiro a minha CPA 20. Cara, você está atrasado. Você não tem que esperar nada. Né? Então, você tem que estar sempre na frente, dentro do seu possível. Poxa, eu vi numa faculdade privada que, assim, não é que ela era ruim, mas vamos lá, você vai olhar o currículo de alguém, você vai procurar universidades melhores. Sim. Mas eu falava assim, o que eu preciso fazer para estar na frente dessa galera? E teve um momento da minha vida que, assim, me impactou muito, ainda trabalhando na corretora, foi quando a gente conseguiu palestrar naquela faculdade. E no meio da palestra, tinha um professor na frente, ele fazia algumas perguntas, eu respondia e tal, aquela coisa toda. E teve uma hora que ele perguntou se eu era formado. E eu falei assim, não, eu estou me formando ainda. Ele falou, você estuda aqui? Aí eu falei, não, eu estudo na faculdade tal. E ele me olhou com uma cara assim, tipo assim, cara, como assim? Você não é formado? Em teoria, está numa faculdade que não é tão grande assim, e tá dando aula aqui, tá dando palestra aqui pra gente. Mas foi tão legal que assim, eu voltei lá outras vezes para palestrar, sabe? Mas eu penso muito nisso, de estar sempre à frente das coisas. Poxa, se eu não sei, por exemplo, qual é o meu próximo passo, cara, pergunta para as pessoas. Sim. Eu acho que, por exemplo, o PENAP ele ajuda muito porque a gente tem questão de mentorias. Sim. Poxa, se você quer ir para a área de investimento, cara, tem gente lá, poxa, tem o Marcelo, tem o Léo, que pode te ajudar em te guiar melhor para onde você quer ir. Poxa, se você quer virar GA, por exemplo, tem o Antônio. Poxa, se você quer ir para a PJ, poxa, eu posso te apoiar. Poxa, tem o João, que é GG também. Cara, tem uma série de pessoas no PENAP hoje que pode te ajudar a conduzir isso, que é mais fácil, né? É a questão do ambiente, né? Porque muitas pessoas falam assim, só entra no banco quem tem indicação, quem tem pessoas lá dentro. E aí até ouvindo muitas vezes, muitas histórias como a que você trouxe, fala assim, mas ele entrou porque ele conhecia alguém. Não. Entenda de uma vez por todas, existe
um abismo entre você só conseguir entrar porque você foi indicado e você ter conhecimento daquela vaga porque você conhece pessoas que têm conhecimento daquele lugar. Eu tenho uns pensamentos meus aleatórios, assim, uns exemplos meio diferentes. Mas, por exemplo, cara, não é porque uma amiga sua te mostrou um boyzinho, como fala no Nordeste, né? Que você vai ficar com ele. Exatamente. Isso foi uma indicação. Aí, pô, o cara não combina comigo. Eu vou olhar pra ele. Cara, uma indicação não é vaga garantida. Não, não é. Cara, imagina um gestor, eu trago muito isso nas aulas. Cara, imagina um gestor que abriu uma vaga. Aparecem 100 inscritos. Ele não vai olhar os 100. Não vai. Não adianta. Por mais que ele queira, ele tem mais o que fazer. Pô, ele tem família, ele tem o trabalho dele para entregar os resultados. Ele não vai olhar 100 currículos. Então ele começa a fazer alguns filtros. Poxa, eu vou olhar os que tem CEA. Eita, só tem 5. Vou botar CPA 20. Eita, agora tem 20. Melhorou. Deixa eu ver que tem pós. Aí cai para 15. Exatamente. Ele vai fazendo esses filtros. Mas, de repente, rola uma indicação. Ô fulano, conversa com esse cara aqui. Ele tá fazendo PENAP, ele acabou de tirar a CPA 20. Conversa porque eu acho que vale a pena. Porque quem indica tá botando a mão no fogo junto. Sim. Ninguém indica alguém que é ruim. A gente indica porque acha que a pessoa também é boa. Exatamente. Então a indicação, ela encurta esses caminhos nesse sentido. Mas se a pessoa for ruim, não tem o que fazer. Eu gosto de brincar que eu falo assim, gente, vocês acham o quê? Que indicação é pirâmide financeira? Entrou alguém e sai caçando as pessoas de baixo, todo mundo gente. sai indicando, não tem jeito. Não é assim. Mas é um ótimo caminho, até porque quando a gente cerca de boas pessoas e tem cuidado com esse ambiente, você se cerca também de pessoas que já estão onde você quer estar. Sim. E elas te mostram o caminho. Não é só a questão de linkar uma pessoa na outra, mas é questão também de mostrar o que é mais fácil, o que funcionou, o que não funcionou. Porque eu tenho certeza que na sua carreira você errou várias vezes, assim como eu errei várias vezes na minha. E aí a gente vai falando, olha, esse caminho aqui, ó, talvez não faça sentido pra você, mas esse daqui faz, então vem por aqui. Dá a mão, vamos lá, vamos conversar, vamos entender. E da sua história, o tempo inteiro você falou muitas vezes sobre como você olhou pra aquilo e falou assim, cara, é isso daqui que eu quero, é isso daqui pra onde eu vou, é esse caminho que eu vou seguir. E eu tenho muito disso também na minha vida. Muitas vezes eu queimei o barco, né? É uma frase que a gente usa aqui, que é queimar o barco, que é, cara, é isso que eu quero, vou queimar as velas e é isso. Ou dá certo ou dá certo, ou eu morro tentando, sabe? O quanto você acha que isso foi importante pra sua carreira? Porque muitas vezes eu percebo muitos dos nossos alunos com eles tentando entrar numa área, mas com o pé na porta, sabe? Então, eu quero ir pro banco, mas com o pé na porta de, será? E se não der certo? Sim. E se isso? E se aquilo? Então, o quanto você acha que foi importante, de fato, você falar, cara, é isso e ponto, acabou? Eu acho que a gente tem que se acreditar em si próprio. Se acreditar não, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos. Cara, se eu acredito que eu tô pronto, sem soberba, obviamente, mas, poxa, que eu me capacitei, que eu treinei, que eu me dediquei, cara, eu tenho que ir com tudo. Porque senão fica aquele negócio, sabe, meio Maria Mole, sabe? E eu acho que não. Se meu objetivo é aquele, deixa eu direcionar todos os meus esforços para aquilo ali. É importante ter alguém te direcionando para saber se o caminho realmente é aquele. Mas, cara, tem que tomar risco, não tem jeito. Eu tomei risco muito na minha vida, assim. Não muito, mas assim, quando eu olho para trás hoje, sabe, você trocar de cidade, não conhecer ninguém, resolver ficar, de repente trocar de um banco para o outro, porque depois que eu estou nesse banco, eu começo a olhar que eu estava limitado ali dentro. Eu já era referência, muita gente me conhecia, era um banco pequeno, mas assim, diretores me conheciam, me chamavam pelo nome, eu sempre fui uma pessoa muito participativa nessas reuniões, então, eu falava assim, cara, 5 anos aqui, eu fui estagiário, assistente, gerente 1, que eles falam, gerente 2, putz, tem um nome a zelar aqui dentro, mas eu via que o banco começou a ficar pequeno para mim. E que eu precisava ir para outro lugar, porque novas oportunidades ir para lugares maiores, sabe? Eu era meio que um bolinho, assim, numa forma de cupcake, mas que queria uma forma maior, sabe? E aí eu falei assim, cara, preciso sair. E é muito inseguro você participar de um processo desse. Porque, cara, naquela época você tem boleto, você tem aluguel, cara, não tem um filho, mas você não estava casado. Mas, poxa, às vezes as pessoas têm filho. A insegurança ela é normal. Sim. Mas, assim, usa ela ao seu favor para te dar mais energia para entregar aquilo que você precisa. Quando eu troquei de banco, que eu entro onde eu estou hoje, eu falo assim, cara, lascou, não sei sistema, não sei nada. O cara que podia me ajudar, às vezes não estava me ajudando porque tinha os corres dele. Sim. Mas eu falei assim, cara, mas eu preciso fazer isso dar certo. Não tem outra opção.
E aí, cara, deu certo. Tanto é que eu tô aqui onde eu tô hoje, sabe? Assumi a gestão, inclusive, que era um grande sonho meu também, assumir a gestão daquela equipe ali, da área que eu estava atuando. Mas a segurança, ela faz parte. Cara, você vai comprar a casa porque nunca comprou, cara, é um financiamento de 30 anos. Você não sabe se está empregado, você não sabe se vai ter dinheiro. Cara, se vai ter filho, cara, imagina a loucura que deve ser. Sim. Casar é uma loucura. Só que, cara, você tem que tomar risco. E se você não toma, a vida passa e você fica para trás. Então eu acho assim, quem está inseguro, cara, não fique, acredite em você. Eu acho que é isso. Quem está com o pé na porta, com medo de ir, é porque ainda não está acreditando em si próprio. Você precisa acreditar de que você é capaz e de que mesmo se você não estiver 100% pronto, porque a gente nunca está 100% Sim. pronto, mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Então eu sempre pensei muito nisso. O que está no meu alcance em assumir um próximo passo? Está no meu alcance me capacitar e está no meu alcance me conectar com as pessoas. Então, por exemplo, eu sempre quis ser gestor, assumir uma equipe. E eu fiz um MBA em gestão e liderança, no momento que eu queria ser líder no outro banco que eu estava lá atrás. E aí eu vi que não era possível e tudo mais. E aí fui para o banco onde eu estou agora, enfim. Vou resumir rápido aqui a história. Mas no processo de entrevista que eu estava para onde eu estou hoje, eu consegui trazer. Olha, eu tenho um MBA em gestão e liderança. Mas o que você aprendeu lá? Eu consegui trazer o que eu aprendi lá. Mas como você coloca isso no seu dia a dia? Olha, eu acredito que eu vou conseguir colocar isso dessa forma. Uhum. Não sei como é na prática, porque eu nunca fui. Mas eu fiz esse curso antes exatamente para tentar me preparar o máximo possível, porque era isso que eu podia controlar. Eu acho que assim, cara, problema todo mundo vai ter. Mas o que está no meu controle desse problema? Então, cara, tudo para mim é isso. Cara, se não está no meu controle, relaxa. Deixa passar, não é para sempre. Deixa eu contornar de uma outra forma aqui. Então eu sempre tentei me antecipar nesse sentido. É ter a visão 360, né, de cima. É não ficar ali focado no problema, mas entender que vai acontecer, enfim. Sempre, para tudo, assim. Então, eu, por exemplo, quando eu estava na parte de investimentos, que eu percebi que eu precisava palestrar, que eu precisava dar aula, eu falei assim, cara, lascou, eu nunca fiz isso. E aí eu pedi para ser monitor na faculdade de mercado de capitais. Então, poxa, eu comecei a dar aula, a lidar com os alunos naquele momento. Porque eu ia estar o mais pronto possível para quando eu fosse começar a lidar com o público, por exemplo. Legal. Então, assim, a gente tem que se expor ao risco de alguma forma. Quem se expõe vai ganhar mais. Pelo visto, você foge bastante da zona de conforto, né? Muito, muito, assim. Tem gente que vai botar e vai dizer que é meu signo, né? Porque eu sou geminiano, eu falo que geminiano é loucura. Você é gêmeos? Que dia? 25 de maio. 25 de maio. Aí tem gente que fala que é meu ascendente, porque também é gêmeos. Caramba, aí tem gente que fala que é minha lua, que também é gêmeos, sabe? Aí tem gente que atrela essas coisas. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa de fato, não gostar de estar na zona de conforto. Legal. Eu aprendi que a zona de conforto, ela não conforta ninguém. Cara, a zona de conforto é você correr atrás, é você buscar para onde você realmente quer ir. Então eu sempre tentei identificar o que está no meu controle, o que depende de mim, e para onde eu quero ir. Então, poxa, eu estou numa situação hoje que eu estou super feliz onde eu estou, quero muito dar um próximo passo, mas eu tenho uma autoconsciência, por exemplo, de que eu sei que eu não estou pronto ainda. E que eu preciso me capacitar para isso. Então, poxa, eu estou há 1 ano e meio como gestor e já procurei cursos, sabe, diferentes para me capacitar. Cara, eu vejo o gestor que está há 5 anos e nunca fez nada. Sim. E aí o que acontece? Vai chegar em algum momento que oportunidades vão aparecer e eu vou estar muito mais capacitado tecnicamente para trazer alguma coisa. Então eu penso muito dessas formas, que quando eu entro numa função, é como se fosse uma corrida. Cara, eu larguei agora, mas tem gente que largou na minha frente há muito tempo. O que eu preciso é acelerar o passo. Como eu consigo ultrapassar aquela pessoa? Legal. E não no sentido ruim da coisa, mas no sentido bom mesmo. De falar assim, cara, eu preciso ultrapassar ela, eu preciso me capacitar mais, eu preciso trabalhar mais, se for o caso. Eu preciso entregar mais, né? Então, é assim que a minha cabeça pensa. Eu gosto de falar que, hoje em dia, não existe concorrência. Até porque a gente vê muitas pessoas, e um movimento muito grande de pessoas que dizem que quer entrar no banco e fala que, meu Deus, é o sonho entrar no banco, mas não tem certificação, ou tem a certificação e não estuda, ou já até tá no banco, mas não faz nenhum movimento para continuar lá, para crescer, enfim. Quando a gente vê esses movimentos de pessoas que querem muito e não fazem nada, a gente também vê um
movimento antagônico de pessoas, principalmente os nossos alunos, que querem muito e fazem muito. Sim. E aí, a princípio, sempre são feitos de chacota, né? Então, sempre brincam, sempre falam deles, eles sempre são piadinhas ali, até que eles ultrapassam essas pessoas. Sim. E aí vira não só mais a chacota, mas o cara que fez alguma coisa errada por estar ali, enfim. Sempre tem várias histórias assim. Só que quanto mais a gente vai crescendo na carreira, mais isso vai se tornando natural, um processo natural. A gente aprende que pra gente ser, a gente antes é, de fato, sim, né? O ser antes de ser. Exato. Então, antes de ser líder, a gente age como líder. Antes de ser gerente, a gente age como gerente. E trazendo tudo isso pra sua história, a gente vê um movimento constante disso, né? Uhum. Você fazendo isso constantemente, dia após dia. E você enxerga isso nos seus liderados hoje? Como que você olha para isso, para esse movimento dentro da galera que você lidera? Eu tento trazer muito isso para eles, porque é super natural, às vezes a pessoa fala assim, cara, aqui eu tô bem, aqui eu ganho bem, aqui eu consigo dar qualidade de vida para meus filhos. Mas, cara, olha o quanto de coisa que você ainda pode fazer por eles e para você, se você conseguir se dedicar um pouco mais, ou se você se capacitar um pouco mais. E muitas vezes eu trago isso para eles também. Cara, olha essa galera aqui. Quando eu digo essa galera assim, né? Para alguns, né? Uhum. Porque vai ter gente olhando, né? Mas assim, cara, tem gente que está há muito tempo fazendo a mesma coisa e não se capacita, não se atualiza. Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação muito grande de atualizar o meu time, de passar informações enquanto professor mesmo, muitas vezes, sabe? Falar, cara, vamos falar agora sobre economia, cara, vamos falar agora sobre isso. Eu falo assim, cara, ó, você precisa tirar uma certificação. Cara, você está estudando? O que você está fazendo? É a carreira deles, sabe? A certificação, ela é minha, ela não é do banco que eu estou hoje. Cara, as pós-graduações que eu tenho, elas são minhas, elas não são do banco. Uhum. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Mas o que mantém uma pessoa empregada é a capacidade dela de entregar resultado e de se capacitar para estar pronto para aquilo ali. Sim. Então eu tento trazer isso para eles, que, cara, isso vai melhorar, inclusive, o seu repertório no cliente, que eu trago muito isso. Eu acredito muito num conceito que fala da teoria em T. A teoria em T, ela diz que muitas vezes a gente estuda um determinado assunto e a gente só se aprofunda. A gente vai cada vez mais fundo. A gente fala que esse é um T que aquela parte de cima da perninha é curtinha, mas a base ela é bem comprida. E tem gente que é ao contrário, ela não se aprofunda, mas ela é muito genérica. Então fica um Tzinho pequeno, mas com uma base muito grande. É difícil metrificar, mas o ideal é que você tenha uma proporção entre os assuntos genéricos, digamos assim, assuntos mais gerais, mas que você também tenha um certo aprofundamento. Porque, por exemplo, a gente estava falando mais cedo, você chega num cliente hoje, pessoa jurídica, que era que eu atuo, e você se aprofunda numa área de investimentos, cara, são poucos os gerentes de pessoa jurídica que conseguem se embasar tecnicamente no assunto desse. Vai ter um caso ou outro? Vai, mas assim, é a minoria hoje em dia. Eu, por exemplo, tenho muito interesse nos negócios do cliente. Então, por exemplo, eu fui recente numa empresa que era uma fábrica de panela. Cara, eu nunca tinha entrado na fábrica de panela. E eu conversei rapidamente com o cliente, porque eu imaginava que ele comprava uma lâmina, um retângulo de alumínio e fazia as panelas dele, normal. Fazia o corte. Ele disse, não, cara, a gente compra o aro, já vem medido, inclusive vem daqui de São Paulo, deixa eu lembrar o nome, de Araras. É Araras? Ah, sim, tem Araras aqui. Cara, eu não sabia que existia Araras, que era a terra do alumínio. Ele falou para mim. Eu falei assim, poxa, inclusive quem mora ali perto, acho que é Guilherme, o nosso professor também, daquela região ali. Eu falei assim, cara, que legal, poxa, eu não sabia que você podia comprar de lá, achava que isso era de outra região. E como é que é a máquina? Eu pergunto isso para saber, mas eu sei que o cliente muitas vezes quer mostrar também para a gente isso. Cara, então a gente desceu, ele mostrou os aros, ele mostrou a máquina. E durante essa apresentação eu comecei a perguntar, né? Cara, mas teu fornecedor ele te entrega em quanto tempo? E como é que você paga esses boletos dele? Essa máquina vem de onde? Mas você compra nova ou você compra usada? E eu fazendo leitura do cenário. Cara, mas esse pessoal aqui é sindicalizado? Existe um sindicato para isso? Não existe? Então, eu fui fazendo uma análise completa do cliente, me aprofundando e conhecendo o negócio dele. Legal. Por que eu acho que isso é interessante? Eu digo isso para o meu time, de conhecer o negócio do cliente. Porque se eu entrar hoje numa nova fábrica de panelas, eu vou ter muito mais conhecimento sobre a fábrica de panelas do que eu tinha antes. Eu vou conseguir agregar muito mais valor na vida do cliente. Ou ele vai falar assim, caramba, o Igor é um gerente diferente. O gerente que vem aqui só fala de boleto, só fala de seguro. Cara, nunca perguntou como é o meu negócio. Cara, e o Igor, inclusive, sabe como é o meu negócio. Legal. Que eu vou conseguir entregar soluções ali que talvez eu já conheça. Então, eu trago muito para o meu time de conhecer a empresa do cliente. Então, cara,
eu conheço o supermercado muito a fundo, eu conheço o varejo muito a fundo, porque eu vivenciei essas empresas. E, obviamente, quando você está lá dentro, você vê muitas oportunidades de fechar negócio também. Então, às vezes, a gente acha que se capacitar, ela se limita só em fazer, por exemplo, o PENAP. O PENAP ele é super importante. Só que quando a aula acaba, você não tem que fechar o caderno e dormir. Uhum. Cara, quando a aula acaba, é a hora que você vai reler o caderno, que você vai tirar algumas anotações, que você vai mandar um WhatsApp para mim, para os outros professores no outro dia, para tirar algumas dúvidas. Porque, de novo, cara, 2 horas de aula, não é possível que você não tenha uma dúvida. Não é possível que tenha alguma coisa que você leu em outro lugar que você não sabia. Então, eu acho que se capacitar também é isso, sabe? É o famoso lifelong learning, né? Uhum. Cara, é aprendizado a vida inteira. E tudo vai agregar na sua vida, seja para a sua vida pessoal ou para o seu negócio enquanto gerente lá na frente. Sabe? O legal é que você traz muito conhecimento técnico aqui, a importância desse conhecimento técnico, né, de se aprofundar e de entender ali sobre, além de uma variedade de assunto, um específico, mas você também fala muito sobre entender pessoas. Sim. Porque você falou, eu pergunto da máquina, como funciona a máquina, mas eu sei que o cara vai querer me mostrar. Então isso é entender bastante sobre pessoas, sobre mentalidade, sobre como funciona o outro. E a gestão de pessoas, essa soft skill, ela é extremamente importante para você conseguir se conectar com o outro, né? Sim. E isso é importante não só na gestão, mas no negócio também, no dia a dia. E fala aqui pra galera, tem oportunidade no PJ? Cara, tem muita oportunidade. Eu acho que a PJ ela ainda é um oceano azul. Se você for ver os números dos grandes bancos, eles estão ampliando muito esse segmento. Então, dentro da PJ, você tem as divisões por faturamento, cada vez mais os bancos estão subdividindo essas áreas, porque falta gente capacitada, com conhecimento para aquilo ali. A área de investimento está num boom ainda, tem todo esse glamour por trás, é uma baita de uma profissão, né? Gosto muito, inclusive, ainda. Mas, cara, a PJ ela exige essas particularidades, de você conhecer a empresa do cliente, o dia a dia dele. Então, assim, tem muita vaga abrindo, de fato, mas quando a gente vai para uma entrevista, muitas vezes, as pessoas não sabem nem o que a função faz. Então, é importante ter esse conhecimento de o que a função faz, obviamente, mas descapacitar porque exige um pouquinho mais sobre o fluxo do cliente. Os seguros não são os mesmos, existem uns seguros específicos para aquele ramo, para aquele segmento. Mas lembrando sempre, né, que, cara, todo CNPJ tem um CPF por trás, então você consegue agregar o teu conhecimento de pessoa física também dentro do segmento de pessoa jurídica, né? É um trabalho muitas vezes relacional ali também, porque você vai estar lidando com pessoas. Sim. Às vezes o cliente, ele não quer uma taxa mais barata, às vezes ele quer um gerente que atenda ele. E aí se você for o cara que atende seu cliente, que responde seu WhatsApp, cara, às vezes você já ganha um cliente. Na PJ é muito isso, sabe? Então, cara, tem muita oportunidade. Eu acho que tem pouca gente que conhece ainda as oportunidades que surgem. Assim, tem milhares de vagas abrindo em todos os bancos, todas as cores que você quiser de banco aí, tem oportunidade. Mas, de fato, é o momento de se preparar, porque pouca gente se prepara hoje para entrar no mercado PJ. E como que tá o PJ nas agências? Tem oportunidade na agência? Tem oportunidade digital? Como que tá isso? E tem oportunidade do Brasil todo, né? Que é importante falar também. Sim. Cada vez mais os bancos eles estão fazendo um movimento de interiorização. Eles estão saindo das grandes capitais e estão indo para os interiores, exatamente pela questão relacional. A gente vê esse movimento que ele já aconteceu na alta renda e agora ele está vindo para PJ. Cara, você tem que estar no cliente. Existe um movimento digital porque tem um cliente que se auto-atende e que para ele está tudo bem ligar para o gerente e resolver a vida dele. Mas tem muita oportunidade e eu esqueci a sua pergunta. Como que tá o PJ nas agências? Como é que tá o PJ nas agências? Então, assim, dentro dessas segmentações, existe o famoso PJ, que a gente fala, que é o cara que é MEI, onde o próprio dono tá com a barriga no balcão ali vendendo, é ele que recebe mercadoria, é ele que paga. Esse é o cliente que ele é mais relacional ainda. É aquele cara que muitas vezes ele quer ir na agência e ainda tirar o extrato. É aquele senhorzinho lá de 60 anos que tem um negócio faz tempo, talvez o filho não entrou no negócio. Então, essas oportunidades do PJ, elas são interessantes logo de cara, porque ela não vai te exigir um conhecimento tão grande de produto. E você vai conseguir ter uma porta de entrada, essa PJ, como a gente fala, e ali dentro você consegue se ambientar nos serviços e produtos que o banco vai te exigir. Legal. Aqui na Urbanco a gente tem um MBA só voltado para PJ, mas
eu entendo que muitas pessoas estão olhando um banco ainda como primeira oportunidade. Sim. E aí, dentro do PENAP, quando a gente começou a reestruturar ali o MBA PENAP, eu olhei, até tive uma conversa com você, né, logo de Sim. cara, e a gente falou, cara, por que não colocar mais coisas de PJ lá dentro, Sim. né? Então, colocar crédito PJ, colocar produto PJ, cliente PJ, porque também é uma oportunidade ali das portas de entrada. Então, o aluno, ele não necessariamente ele precisa passar por todas as casinhas. Então, ele entra como estagiário, depois vai para N, depois vai para gerente PF, para depois ir para gerente PJ. Sim. Existem muitos cargos hoje de AN, Na plataforma, na plataforma, né? exato. Eu vejo que assim, a gente tem um atacado lá em cima, grandão, né? A gente tem esse PJ, que é o cara que lida com meio, com faturamentos pequenos ali, próximo de 50 mil, mais ou menos. Cara, mas existe um mundo aqui no meio, existe o recheio desse bolo aqui, sabe? Que ele é pouco vislumbrado, eu acho, ele é meio que esquecido. Sabe, meio como uma média renda que é esquecida? A gente faz política para alta renda, faz política para baixa renda, mas esquece a média renda ali. Eu vejo que a plataforma ela é isso. É o cara que está no meio ali, mas que ninguém às vezes olha para ela. Cara, a plataforma ela é um boom de crescimento muito grande, principalmente agora com essas novas expansões. Nesse segmento você não trabalha em agência, você fica dentro de uma plataforma, meio que um escritório, onde você cada vez mais precisa visitar o cliente presencialmente. É a ideia de olhar o cliente. Então, esse meio, ele tem uma lacuna muito grande. E a gente não consegue capacitar a pessoa. Às vezes a pessoa está se preparando, ela quer muito entrar no atacado, e tudo bem. Mas não existe nada hoje no mercado, não existia, né? Nada no mercado que preparasse o aluno para entrar nessa lacuna do meio, que é a plataforma. Você pode entrar como gerente, direto, dentro das segmentações, gerente de negócio, ou você pode entrar como assistente ou agente, dependendo da instituição, como você queira chamar. E não precisa fazer essa escadinha de PF. Cara, se você faz escadinha, pelo amor de Deus. Eu, quando era pequeno, eu gostava de subir de 3 em 3. Eu não gostava de subir de uma em uma, sabe? Então, cara, tem que pensar igual, eu não vou fazer essa escadinha. Então, se você se capacita, se você tem conhecimento sobre crédito, que se fala muito, sobre cobrança, né, de negociação com os clientes, você tem muita oportunidade lá, porque de produtos e serviços é um pouco parecido, tem as suas particularidades. Mas o que a gente mais olha é vontade. E vontade eu acho que não se ensina. Não. O querer não tem MBA para isso. Cara, eu já participei de entrevistas de pessoas que assim não tinham experiência na PJ. Mas era uma vontade de querer fazer acontecer, era uma vontade de querer aprender. Você vê que a pessoa ia dar o gás. Você fala assim, cara, eu tenho que trazer essa pessoa para o meu time. Capacitar o menor dos problemas. O pior é quando você tem uma pessoa que é altamente capacitada e sabe, aquela cara de morto, sabe? Aquela cara de, putz, o que eu vou fazer com essa pessoa vim aqui, né? Todo dia, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, assim, a pessoa quando quer, ela tem essa oportunidade. Ela mostra, ela consegue demonstrar essa vontade também. Então, assim, você não precisa esperar essa escadinha, dá para entrar direto. Se você for como agente ou assistente da sua instituição, você pode virar o assistente ou agente desse segmento direto. Então, acho que aqui também é uma baita de uma dica, né? Poxa, não precisa virar gerente alguma coisa. Cara, continua como assistente ou como agente e vai para essa instituição, só que agente ou assistente de plataforma. Cara, é possível, a gente tem vários, inclusive, que fizeram essa movimentação, inclusive dentro da escola, e que estão super felizes hoje. E aí tem uma outra coisa. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas estão dentro de um aquário. Elas estão lá naquele mundinho delas. Elas estão lá no banco A. Ah, porque o banco não dá oportunidade. Ah, porque não tem... Ah, porque... Cara, ela está num aquário tão pequeno, mas ela esquece o oceano que está à volta dela. É quase que um Nemo, não tem hora do Nemo que está no aquário? Cara, tem muita coisa, cara, tem muita instituição aí para você procurar oportunidade. Então, assim, saia da zona de conforto, não fique no mesmo banco, procure as oportunidades. Eu precisei fazer isso, sabe? Mais de uma vez, inclusive. Cara, vai dar errado? Pode dar errado, mas faz parte do game, também, pode dar muito certo. O que você prefere? Qual é o risco que você está disposto a comprar? De dar muito certo? Ou você está com medo de dar errado? Cara, se der errado, a gente tenta de novo, não tem problema. E eu acho também que, assim, acontece muito. Ah, mas eu já participei e não passei. Ah, porque o banco não sei o quê. Ah, porque o banco não sei o quê. Cara, eu, na função que eu estou hoje, antes de eu estar nessa função que eu estou hoje, eu participei de 4 processos seletivos para estar como gerente de carteira. Eu era gerente de prospecção de novas contas e eu queria muito ser gestor. E eu acreditava que para eu, o caminho mais fácil para mim, enquanto para assumir uma vaga de gestão, era eu virar gerente de negócios da PJ e dali assumir aquela gestão, porque tinha mais oportunidade e tudo mais. E aí eu participei de 4 processos para virar gerente de carteira.
Eu não passei nenhum deles. Ainda bem. E aí teve um feedback, o cara falou assim pra mim, cara, você não tem velocidade comercial, você não tá pronto. Eu acho que você tinha que atender clientes de faturamentos menores. Eu falei assim, cara, lógico que não, pô. Cara, conheço tudo aqui, pô. Como assim? Cara, é a sua opinião, eu respeito, mas eu não concordo. Eu tenho direito de não concordar. Uma semana depois, teve o processo seletivo para assumir a gestão da área e, tipo, é onde eu tô aqui hoje. E é o que eu digo. Cara, ainda bem que deu tudo errado. E a gente só sabe dos porquês que as coisas deram certo quando elas dão certo. Enquanto isso, a gente acha que a vida é uma merda. E fica choramingando. Fica choramingando. Cara, mas não é, sabe? A gente precisa ter calma. O que está no meu controle? É continuar entregando e participando de processo? É isso que eu vou fazer. O que não está no meu controle? Sou eu me selecionar. Cara, então beleza, deixa eu continuar participando dos processos. O que é importante é pegar feedback, entender o porquê que você não passou. Sim. Se você precisa se capacitar mais. Se talvez você não se expressou tão bem naquele processo. Então acho que é isso que é importante. É você ter essa maturidade de olhar para um feedback e entender o que dentro desse feedback faz sentido ou não também, né? Sim, também é super importante. Autoconhecimento, né? Exato. Porque senão a gente participa de um monte de processo, poxa, eu quero ir para a plataforma. Aí participa, não passa. Cara, pergunta, conversa com alguém, sabe? Se essa pessoa, se esse gestor não te dá um feedback, mas é importante ter alguém que já está na área, atuando, que pode entender um pouco mais o que não está te sustentando às vezes. Sabe, eu percebo que a gente tá em um ambiente que é muito imediatista. Eu poderia falar que é a minha geração, a geração anterior, a que vem, né, que tá chegando agora, na verdade, mas não é. A gente tá vivendo em um mundo muito imediatista. Tudo tem que ser agora, tudo tem que dar certo agora. E eu dou muitas mentorias, principalmente pro time aqui. E uma coisa que eu sempre falo é, cara, se joga de cabeça. Uhum. Se não der certo, daí depois, quando não dar certo, a gente lida com isso. Exato. Até não dar certo, cara, é você ralando e dando seus 120, 130%. É, isso aí. E a galera não, a galera quer o agora, quer que dê certo agora, quer passar na entrevista agora. E até uma coisa que eu gosto de falar é, imagina se todos os nossos planos dessem certo. Ia ser tão sem graça, porra. Sabe? Tem que dar errado mesmo. Tem que cair, eu acho que é isso, sabe? Tem que cair com a cara no chão mesmo de vez em quando. E agora você seria gerente de negócio. É, exato. Então, assim, e talvez se lá atrás tivesse dado certo alguma coisa, ou talvez nem que eu estivesse, sabe? Eu penso muito no efeito borboleta, sabe? Eu acredito muito nisso. Cara, cada pequeno gesto reflete lá no futuro. E tudo vai fazer sentido em algum momento. Então, eu acho que às vezes a gente precisa deixar de reclamar um pouquinho, ver o que está no meu controle, que eu repito isso muitas vezes, e continuar seguindo, sabe? É esse o seu objetivo? Você acha que vai dar lá? As pessoas que estão ao seu redor te direcionam para aquilo ali também, né? Porque o ambiente também é muito importante para aquilo ali. Cara, então continua em frente. E uma hora a coisa acontece. Um outro exemplo aqui, aleatório, mas por exemplo, aleatório não, né? Mas por exemplo, eu tenho um Instagram e um belo dia eu resolvi começar a postar vídeos sobre alguns conteúdos. Cara, de forma muito informal, muito mais no sentido de aprender. Poxa, se eu vou me colocar que eu vou começar a postar, eu vou precisar saber o que eu estou postando. Eu vou precisar aprender a falar melhor, talvez ser mais objetivo, talvez me portar diante de uma câmera, cara, uma série de coisas assim. Comecei a postar. Às vezes eu postava, às vezes não. Aí você começa, não, porque é o blogueirinho, não, porque não sei o quê e tal. Cara, deixa pra lá e tal. Aí de vez em quando aparece um que gosta de um conteúdo, de vez em quando aparece outro. Mas sempre de forma muito informal. Mas foi exatamente por esses vídeos que eu tô aqui na escola hoje. Porque aí existe, obviamente que existem alguns parênteses no meio do caminho, né? Mas eu conversava muito com o Felipe, né, com o Madruga. Não conhecia o cara, ele mandava algumas coisas, eu comentava, falava mal, falava bem, a gente interagia. Mas chegou um momento que meu conteúdo ele ficou um pouco mais denso, né? Tinha mais coisa ali, não era só 1, 2 vídeos, eram 30, 50 vídeos. Cara, e aí é uma hora que ele vê o meu conteúdo e resolve me chamar para alguma coisa. Cara, mas eu criei essa oportunidade. Eu sabia que em algum momento alguém ia ver alguma coisa. Eu sabia que em algum momento aquilo ali ia dar algum tipo de retorno, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas têm um Instagram, elas não usam. Não estou dizendo para todo mundo chegar amanhã aqui para chamar na internet. Mas, cara, às vezes você tem um LinkedIn, você quer aparecer, você está procurando uma vaga, aí tu pega a foto do Banco Central e compartilha a taxa. Cara, você não está fazendo nada. Você virou um LinkedIn de notícias. Mas, cara, faz diferente. Cara, faz um vídeo explicando alguma coisa, o que isso vai impactar, ou coloca algum texto mostrando propriedade naquele assunto. Você começa a criar oportunidade porque, de repente, num processo seletivo,
Alguém vai querer olhar o seu Instagram, alguém vai querer olhar o seu LinkedIn. Sim. Tudo aquilo que não fazia sentido vai te dar embasamento para você ir mais para frente. Então, eu acredito muito nesse sentido, sabe? De a gente criar essas oportunidades também, de alguma forma, de... Enfim, tudo lá na frente eu acho que vai corroborar para o lado positivo, sabe? Não, e é bacana quando a gente fala sobre isso, é uma coisa que a gente incentiva muito os nossos alunos, porque isso é uma construção da própria marca. Você está construindo a sua marca, você está construindo a sua marca quando você faz uma postagem, ou quando você fala sobre algum assunto, quando você vem aqui e faz um podcast. E é possível você construir sua própria marca dentro do que você tem. A gente fala muito aqui, né? Quando você está rolando ali o Instagram, quando você está mexendo, quando você tá com o celular na sua mão, você tá sendo a pessoa que tá consumindo conteúdo e tá ali, ó, só recebendo esse conteúdo, ou você é uma pessoa que tá participando ativamente dessa construção, né? E você tem essa escolha. E você parar pra pensar que você tem várias escolhas, inclusive essa, e que cada escolha vai impactar diretamente o seu futuro, isso é bizarro. E aí você para pra perceber o quanto você tá perdendo tempo da sua vida. Exato. Eu acho que a física, ela me trouxe muito isso, né? Qualquer pequena coisa interfere em tudo. Tanto é que na física, quando você vai estudar no ensino médio, desconsidere tudo, né? E na vida a gente não pode desconsiderar nada, muito pelo contrário. Toda ação, ela tem algum tipo de reação. Toda ação, ela gera algum tipo de impacto. E eu penso muito nisso hoje, sabe? Cada exposição numa reunião, às vezes até a forma que eu me visto, eu imagino que alguma coisa está fazendo sentido ali. Então, poxa, o Instagram eu acho que é importante para me posicionar, que as pessoas começam a me olhar de forma diferente. O LinkedIn, eu acho que é mais uma ferramenta também para você se conectar, mas não para chegar e sair pedindo, né? Mas acho que, poxa, é mais uma tela sua exposta para o mundo de quem é você. Porque senão você é só mais um. E se a gente conseguir encontrar ou criar formas das pessoas te verem diferente, acho que é importante. Legal. E até a gente falando agora com a pessoa que ela quer ir para o segmento PJ. Ela olha para esse segmento, seja o PJ, né, ou seja ali lugares mais altos no PJ. O que ela tem que fazer? Qual certificação ela tem que tirar? Qual conhecimento ela tem que ter? Por onde ela pode trilhar esse caminho? Sim. A certificação mínima vai ser a CPA 10, mas assim, cara, a CPA 10, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem hoje em dia. Busca pelo menos a 20 ali, que eu acho que é para começar, né? Eu acho que a CEA ela não é tão necessária assim, sabe? Mas a CEA, de fato, ela traz um diferencial, principalmente olhando a plataforma. A CPA 10 vai ser mais ali para o PJ. Dentro do segmento de PJ, vai se falar muito em duas coisas. Crédito, é super importante ter esse conhecimento de crédito, de entender os riscos do cliente, se ele vai pagar, se ele não vai, resumidamente, digamos assim, e o fluxo financeiro do cliente. O que é o fluxo financeiro do cliente? Um restaurante, ele vende através de máquina de cartão. Então, aquela maquininha, aquela adquirente, é um dos fluxos do cliente de recebimento. Uma escola, por exemplo, geralmente ela não recebe máquina de cartão, ela recebe em boleto. Uma empresa que faz obra, por exemplo, às vezes é licitação com o governo. Perceba que são 3 empresas completamente diferentes que recebem de 3 formas diferentes. Isso aqui eu estou falando só o meio do recebimento. Fora, por exemplo, que existe uma padaria, por exemplo, ele recebe só crédito e débito. O material de construção você parcela em até 12 vezes. Será que ele recebe em 12 vezes? Será que ele não recebe? Essa é uma leitura de fluxo de pagamento e uma leitura de risco. Porque você vai precisar entender o como que o cliente paga e o como que ele recebe. Na pessoa física isso é mais simples, né? Porque ou é salário, ou é aposentadoria, ou é pensão, geralmente cai tudo no mesmo dia, mais tardada de 15 em 15 dias, e o que ela paga são as contas dela. Na PJ, não. O fluxo financeiro ele muda conforme o cliente completamente. A forma como ele paga os fornecedores muda completamente dependendo do negócio dele, e isso está diretamente envolvido ao risco do cliente. Se ele é um cliente que tem casamento de fluxo de caixa, se ele tem um descasamento. Então, entender de crédito é super importante, entender do fluxo do cliente. Não, o fluxo também é importante você entender essa oscilação, mas entender o meio de pagamento pelo qual o cliente recebe. Então, poxa, como funcionam as máquinas de cartão de crédito? Como funciona uma cobrança? Isso é importante entender, que seria o básico do básico ali na PJ. Eu acho que esses dois são pontos bem importantes. Mas a via comercial não tem para onde fugir. No final das contas, alta renda, PJ, atacado, cara, o agentezinho lá da ponta, no final a gente tem que vender. Né? Então, conhecer sobre pessoas, ter uma boa negociação com o cliente,
ter uma boa agressividade comercial. E a agressividade comercial não é dar tapa na cara do cliente e nem dizer faz isso para eu te dar aquilo. Mas é conseguir conduzir o cliente para o fechamento. Seja para dizer sim, seja para dizer não. Porque eu acho que a gente tem que conduzir o cliente para dizer não também. Porque senão a gente fica achando que ele vai fechar, ele vai fechar, ele vai fechar. Faz 47 dias que ele não fecha. Então você conduziu errado, porque o cliente tem que dizer não também. Então, esse tino comercial ele é super importante. Eu acho, inclusive, que talvez seja o ponto mais importante da PJ. De qualquer segmento no banco como um todo. No final das contas, o que a gente quer é vender algum tipo de produto ou serviço. Então, isso é super importante ter esse conhecimento. Eu costumo falar, eu sou a pessoa que defende fortemente essa ideia, de que as habilidades comerciais, apesar de muito desenvolvível, é o ponto auge ali, o ponto alto de qualquer outra coisa. Porque você constrói a habilidade comercial. Quando a gente fala de habilidades técnicas, óbvio, também é construído, mas você consegue treinar de maneira muito mais fácil, porque é preto no branco, é produto, é tecnicidade, você consegue aprender isso. É claro que existem muitas pessoas que têm muito maior dificuldade nisso do que com pessoas, mas é muito mais fácil de você entender esse assunto. Agora, quando a gente fala de pessoas e habilidades comerciais, dentro ali de um pilar, é um dos pilares que envolve pessoas, você precisa entender a energia do outro, a comunicação do outro, cara, como ele tá se portando, qual a comunicação verbal e não verbal, o que ele quis dizer nas entrelinhas, como ele disse, como você fala. Então, existe toda uma preparação das habilidades comerciais que, muitas vezes, a gente dá treinamento de habilidade comercial até sem entender sobre o produto. Porque o produto você vai encaixando dentro dessa habilidade que é você lidar com outra pessoa. E não é tão fácil, assim, não é tão simples, mas é muito desenvolvível. Existem pessoas que falam assim, ai, mas eu sou muito tímido. Eu não consigo. Cara, não tem a ver com timidez, não tem a ver com introversão, tem a ver com o quanto você consegue se conectar com o outro, né? Eu conheço pessoas que são altamente introvertidas, mas que têm uma entrega, assim, surreal. Porque elas conseguem, no cliente, ter uma escutativa muito grande. Porque às vezes o cliente está gritando o que ele quer e a pessoa não ouve. Ela consegue entender aquilo e ela consegue aliar isso à capacidade técnica. Porque eu acho que a venda perfeita é quando você entende a necessidade do cliente. Porque o produto você já tem. Então você só casa. Às vezes a gente não sabe do produto. E tudo bem, a gente vai treinar, a gente vai se capacitar. Mas, cara, isso daqui, às vezes é difícil de ensinar. Ou leva um pouco mais de tempo. Você fazer com que a pessoa entenda que o cliente está gritando porque ele quer um crédito, porque ele está gritando porque ele quer um boleto. Porque às vezes o que acontece é que o gerente ele chega no cliente e eu preciso bater a meta de seguro. Aí o cliente está gritando que quer consórcio. E você está ali, seguro, seguro. E o cliente gritando consórcio. E você seguro. Cara, porque falta escutativa, falta entender de fato o cliente. E quando você consegue prestar mais atenção no cliente, ter tempo, porque eu acho que às vezes a gente chega no cliente também, ou você liga porque é digital, você já liga querendo desligar a ligação. Cara, calma, respira. Eu sei que todo mundo tem método, às vezes, para entregar 50 ligações no dia, mas é melhor que você faça 30 bem feitas e tenha uma entrega legal, e depois você ajusta a objetividade com o cliente, do que você fazer as 50 mal feitas para atingir as 50, porque você não entregou o seu resultado. E essa pessoa introspectiva, ela consegue fazer muito isso. Ela consegue entender muito bem o que o cliente precisa e aí ela vai lá e entrega. E muitas das vezes a pessoa que é muito extrovertida, cara, ela conversa tanto com o cliente que não vê de nada. Ela vira o melhor amigo do cliente, ela sai da lá jantando na casa do cara. Mas vender que é bom não desenvolve, porque ela é muito extrovertida. Ela vira amiga do porteiro, ela vira amiga de todo mundo, mas na hora de produzir não produz. Exatamente. E até falando sobre isso, a pessoa extrovertida ela tem muita dificuldade em escutar. Porque ela fala muito. Então ela tem dificuldade de captar as informações, de entender as entrelinhas. E aí entra também o autoconhecimento, né? Cara, quem eu sou como profissional e como pessoa, né? Onde eu tô, o que eu preciso desenvolver e o que tá ótimo e eu preciso manter ou até mesmo melhorar um pouquinho. É legal também que, por exemplo, no curso, né? A gente fala muito sobre a análise do perfil do cliente. Cara, você entender qual que é o perfil do cliente, que é isso. Você analisar o cliente naquele momento conversando, para saber de que forma você vai negociar com ele, ofertar alguma coisa com ele. Mas assim, sendo muito resumido, mas cara, se a pessoa é muito emocional e você começa a fazer conta na frente dela, ela vai nem te dar atenção, pô.
Se é ao contrário, se uma pessoa é muito racional e você fala muito subjetivo, a pessoa começa... Essa pessoa quer me enrolar, ela quer empurrar alguma coisa. Então, a gente conseguir fazer essa leitura com o cliente é importante para ser o mais assertivo possível. Que eu acho que é isso que as pessoas muitas vezes conseguem fazer, os introspectivos, eles conseguem ter muito essa visão às vezes. Né? Sim, e muitas vezes a pessoa ela quer tentar desenvolver isso depois que já está no cargo. Quando a gente fala de uma entrevista de emprego, isso também é analisado. Sim. Você também olha para isso, você também vê se o candidato ele está fazendo essa leitura do ambiente, está fazendo leitura do case, se essa pessoa está entendendo de produto, mas não só isso, se ela está conseguindo conectar produto com pessoa, né? Sim. Poxa, recentemente a gente estava num processo de entrevista que a pessoa, cara, parecia o bichão assim de entrega. Sabe, ela demonstrava muita velocidade. Só que a gente estava num momento que a gente queria uma pessoa um pouco mais técnica, queria um pouco mais de profundidade. E quando a gente perguntava, cara, você faz como? Ah, eu faço isso. De que jeito? Aí, sabe, a gente falava que era um pato que mergulhava raso, assim, não aprofundava, não conseguia trazer o embasamento ali. Então, acho que vão ter momentos... Eu trouxe isso para quase todos os candidatos. Muito das vezes, nesses processos, existe um quebra-cabeça. E a gente quer aquela peça. Não faz de você ruim. Sim. A gente precisa daquele perfil. Talvez um perfil mais expansivo, talvez um perfil mais acelerado, talvez uma pessoa mais técnica. Talvez, se fosse num outro momento de oportunidades, aquela pessoa poderia ser excelente. Mas para aquele momento ali, ela não se encaixava. Porque existe todo um cenário de equipe, existe um cenário de momento da operação. Existem várias coisas. Então, aquela pessoa não se encaixava um pouco ali. E eu disse, olha, você é muito boa, eu acho que falta profundidade, de fato. Você conseguir trazer o que você faz. Talvez ela até fazia, mas ela não conseguia trazer isso. Né? Mas, enfim, hoje você não é essa peça que a gente tem aqui para colocar no lugar, entendeu? Então... É muito do fazer no freestyle e no método também, né? Exato. Tem essa diferença. Cara, e teve gente, por exemplo, que não sabia nem que era vaga. Eu falei assim, sabe que vaga é essa? Não. Aí, não, beleza. Aí você enrola ali rapidinho, né? Aí você não aprofunda. Então, poxa, se você quer participar de um processo seletivo, cara, procura as pessoas que estão ali ou que conhecem a área. Legal. Cara, a gente, dentro do MBA, não é só as aulas. Cara, eu costumo dizer que aquele grupo do WhatsApp ali, ele é, assim, é o ouro do negócio. Se as pessoas sabem utilizar aquilo ali, cara, elas disparam. Tem um aluno, inclusive de Recife, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, para não falar errado. Ele trabalhava na Magazine Luiza, se eu não estiver enganado, era Casas Bahia. E ele começou a postar as aulas no LinkedIn. E ele botava, ó, aula hoje de PJ com o Igor, aula de consórcio com o Antônio. Dizia, explicava mais ou menos o que ele aprendeu. Aí o que ele fazia? Ele pegava esse link e compartilhava no grupo. Pessoal, me ajuda aqui e tal. Aí todo mundo curtia, comentava. E LinkedIn, assim, né? Um curte e aí o negócio se alastra. Cara, ele virou aqueles top voice, não sei das quantas. Tem mais de 10 mil pessoas seguindo ele hoje em dia. E ele conseguiu uma vaga num banco. Exatamente pela visibilidade que ele conseguiu trazer no grupo ali. Por que no grupo, né? Porque ele postava e pedia para o povo compartilhar. Então todo mundo ali tem o mesmo interesse, Sim. sabe? A questão do ambiente. Todo mundo ali quer ver as pessoas se dando bem, quer ver as pessoas sendo promovidas, quer ver as pessoas entrando no mercado financeiro. Cara, às vezes, eu já vi lá também, inclusive, aluno que compartilhou uma vaga numa cidade e o aluno se candidatou e passou. Começa a rolar indicação. Tá? Então aquele grupo ali, se ele bem utilizado, cara, assim, as pessoas conseguem voar, agora tem que usar, né? A oportunidade, ela tá ali, né? Quem vai usar bem, a gente não sabe. Eu até costumo falar, e eu pego muito no pé dos alunos, que é, cara, você tá aqui pra estudar. Não é igual quando a gente faz a matrícula ali na academia, fica super feliz, 6 meses que fez a matrícula, nunca mais foi. Não é só fazer a matrícula no MBA, não é só ir ali nos primeiros dias, fortinho de boas-vindas. Não, é se dedicar, é mergulhar de cabeça, é estudar, é abrir a câmera, abrir o microfone, é perguntar, porque ali é uma oportunidade que, cara, dificilmente ele vai ter. Quantos alunos teriam contato diretamente com você, por exemplo, para entender o que você olha para o PJ, como você olha, quais vagas tem aberta, como chegar?
Cara, não é todo mundo que conseguiria chegar até você. Eu tenho certeza que no LinkedIn você recebe várias mensagens. Você não consegue responder todo mundo. Sim. Mas tem aquele espaço ali onde você consegue, as pessoas conseguem acessar você, né? Não, no LinkedIn, então, eu sou péssimo para responder mensagens. Eu demoro uma semana ou mais, assim. Mas, cara, quando a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vejo que é aluno, poxa, eu respondo Sim. logo. Falo assim, cara, posso te ajudar aqui de alguma forma, né? Então, aproveitar esse canal, ele é muito importante. Tem aluno que a gente sabe o nome até hoje. Porque o cara ligava a câmera, ele interagia. Cara, e, poxa, às vezes numa turma de 50 alunos, a gente sabe o nome de 2. Sim. Cara, e não é porque que os outros são ruins, mas os outros 2, eles estavam sempre participando, estavam sempre interagindo, Marcantes, ajudando né? outras pessoas, sabe? Então, eu me colocava nesse lugar quando eu fazia faculdade também, quando eu faço outros cursos hoje em dia. Cara, você tem que participar, isso faz parte do desenvolvimento do que você está fazendo e você enquanto pessoa. Sim. De novo, Igor, mas é porque eu entro na aula e eu estou fazendo jantar, por exemplo. Cara, tudo bem, mas será que nunca você consegue ligar a câmera? Será que você nunca consegue postar alguma coisa no grupo para, enfim, ajudar alguém ou para tirar alguma dúvida, sabe? Então eu acho que as pessoas elas precisam se preocupar mais em participar ativamente, porque, de novo, quando participar de um processo que tiverem 2 nomes, de eu saber quem é uma pessoa, a gente vai dar prioridade porque a gente sabe. Sim. Não... Eu, como head do produto, raramente eu entro nas aulas. Eu sei o NPS, eu sei quem são os professores que estão dando aula, eu sei quem são os alunos, mas raramente eu tô ali acompanhando todas as aulas, porque, olha, agora são 8h26, tá rolando aula, eu tô aqui gravando podcast, mas Sim. eu sei muitos nomes. Sim. Porque eles se destacam. E eles se destacam tanto que eles saem da bolha. Eu sei quem eles são. Eu sei onde eles estão. Quando eles são promovidos, eu comemoro. Quando eles entram no banco, eu comemoro. Porque eu sei que eles se entregaram. E olha que eu não tô lá todos os dias. Exato. E geralmente são esses que são promovidos, Sim. né? São esses que entram no mercado. É a galera que se destaca. Aí a pessoa acha, ele só foi por causa... Não. Pô. É tudo uma cadeia de ações e reações que aquela pessoa vai fazendo ao longo do tempo. Sim. É a pessoa que coloca em prática, que aprendeu em aula. É a pessoa que tira a dúvida, né? É a pessoa que manda uma mensagem para um professor, para um aluno. Cara, eu acho que é ação e reação, sabe? O tempo inteiro, né? É. Igor, agora dando um recado final para quem tá passando por essa ansiedade que eu passei, você passou, de não saber muito bem para onde ir, ou se está no lugar certo e se tá no caminho certo, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que a gente tem que procurar alguém para poder guiar a gente. Acho que isso é super importante. Cara, eu não conheço ninguém que foi muito longe sozinho. Esse negócio, foi muito longe sozinho. Não dá, sabe? Você tem que ter pessoas ali do teu lado para te direcionar, para te apoiar, para te acalmar nesse momento de ansiedade. Sim. Eu acho que é muito mais a gente se cobrando do que o mercado ou um gestor cobrando a gente. É a gente se autopressionando. Então tem que ter alguém para tentar falar assim, cara, calma, respira, vai dar certo. Tenha tempo. Eu acho que o legal dessa conversa de ouvir histórias, né? Poxa, a gente ouviu do Marcelo, ouviu do Anthony, é saber que o que você está passando não é exclusividade sua. Cara, isso acontece com várias pessoas. E não que seja legal, mas, cara, acontece. Obviamente, você precisa pensar, cara, eu estou disposto a isso? Acho que isso é um ponto importante. Mas saber que isso acontece com outras pessoas, poxa, mas como será que elas passaram por isso? Como elas lidaram com isso? De que formas elas passaram por cima? Hoje, eu uso muito o esporte ao meu favor para tentar desopilar. Então, hoje eu faço corrida, hoje eu faço academia. Cara, às vezes eu descanso no domingo, então eu acordo 5 horas da manhã para fazer esse tipo de coisa. Às vezes eu vou dar aula à noite até 10 e pouca da noite. E o povo fala assim, cara, como assim você acorda cedo? Cara, eu preciso procurar alguma coisa para me desestressar mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho que a alimentação ela faz muito sentido. Cara, se você come mal, você chega com dor de barriga no banco, por exemplo. Se você bebe o dia anterior, dá-lhe cana, no outro dia você está de ressaca, você não rende bem. E depois a culpa é do universo. E você chega passando mal e as pessoas estão vendo que você está passando mal. Sim. E aí, de novo, a culpa é do universo. Mas quando você começa a entrar numa pegada de, cara, tudo isso que eu estou fazendo está fazendo mal para mim mesmo. Então, deixa eu tentar me organizar aqui, deixa eu tentar me guiar. Obviamente, a gente não vai saber, a gente precisa procurar de novo pessoas. Eu acho que ouvir essas histórias, ela faz muito sentido para a gente tentar replicar elas também, cada um do seu jeitinho. Acho que não é uma xerox aqui, né? Uma fotocópia. A gente tem que fazer do nosso jeito, eu penso muito nisso. Mas, poxa, deixa eu
Igor tá falando que eu preciso me alimentar melhor, vou tentar me alimentar melhor. Legal. Não é que você vai comer salada, até porque na salada não é tão bom assim. Né? Mas vai comer bem, não vai comer besteira, porque, cara, é muito comum às vezes, eu vejo isso onde eu trabalho hoje, as pessoas chegam 9 horas da manhã e abrem um pacote de biscoito, que é a bolacha aqui, né, que é o biscoito recheado. Mas, cara, como assim? Não, porque eu tô estressada, porque hoje é dia e preciso de chocolate. Cara, mas isso vai fazer mal pra pessoa. Ela vai definhar ao longo do tempo. Não só o corpo, mas a mente. Mas a mente. Então, assim, eu acho que a gente precisa de pessoas para direcionar a gente. A gente precisa fazer uma leitura do que a gente faz para nós que pode prejudicar a gente enquanto pessoa. Se capacitar o máximo possível. Cara, capacitação. Minha mãe é professora e eu nunca fui um excelente aluno, mas eu acho que eu aprendi muito isso com ela, sabe? De que, cara, educação é para a vida. Aquilo que você aprende é para você, não é para ninguém. E se você sair de onde você está hoje por algum motivo, mas vai ser isso que vai te levar para novos empregos, para novas funções e tudo mais. E tem uma coisa que eu falo muito também, assim, a gente tem que dormir no final do dia. Cara, hoje é segunda-feira. No final do dia eu tenho que dormir e falar assim, cara, tudo que estava no meu alcance, no meu controle eu fiz. O que não estava no meu alcance, cara, não estava no meu alcance, eu só tive que aceitar, ou talvez mudar a rota por algum motivo. E tudo tem um porquê. Então, tá no meu alcance? Tá, eu fiz. Dormindo tranquilo? Tô. O resultado vai ser o que eu espero? Não sei, mas não tá no meu alcance, mas eu vou continuar fazendo, porque eu sei que eu vou chegar lá. Eu acho que era pra fase ser mais curta, né? E eu me alonguei muito. Não, eu achei sensacional. Eu acredito muito nisso, sabe? A minha esposa às vezes fica puta, porque assim, eita, ela não gosta tanto. Porque assim, às vezes acontece alguma coisa, ela fala, e aí? Eu falei, e aí, deixa pra lá, pô. Porque não tem o que fazer, sabe? Não cabe a mim, a você fazer mais isso. Deixa acontecer. O que está ao nosso alcance? É acordar cedo e fazer exercício, trabalhar e depois dar aula até mais tarde? Eu vou fazer isso. E eu costumo dizer também o seguinte, muita gente vai falar assim, cara, mas como é que você tem tempo para isso? Eu acho que não é questão de tempo, eu acho que é questão de priorizar. Eu priorizo isso. Quem fala que não tem tempo é porque não prioriza. Uhum. Há umas 3 semanas atrás eu estava na minha equipe e na hora do almoço eu abri o celular e abri um jogo. Aí ele, cara, tu tem tempo de jogar? Eu falei assim, cara, eu tô almoçando, pô. Como assim tem tempo de almoçar? Ele tava no Instagram, navegando na internet. Eu falei assim, cara, eu tenho uma vida normal, eu acordo cedo, durmo tarde, faço minhas coisas, mas, cara, tudo é questão de priorização. Sim. Então, assim, eu priorizo hoje acordar cedo para fazer exercício, eu priorizo hoje ficar até tarde dando aula, ou às vezes estudando. Às vezes eu me enfio em projetos no meio do caminho que a pessoa fica puta, eu falo assim, cara, mais uma coisa que você vai fazer? Vai falar assim, calma que vai dar certo, tudo aqui tem um objetivo lá na frente, sabe? Então, eu acho que é tudo questão de priorizar. Uhum. E eu me priorizo enquanto pessoa e eu me priorizo enquanto profissional. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei... me fugiu a palavra aqui, né? Mas eu não sonho pequeno, sabe? Eu sou né? Ambicioso, mas eu não sou muito de falar minhas ambições. Eu guardo muito pra mim, vou fazer as coisas do meu jeitinho, vou tirando as dúvidas com as pessoas que já estão lá, que eu acho que isso é importante. E com muita humildade também, sabe? Eu acho. Porque, às vezes, a gente chega num determinado cargo ou num determinado status, a gente acha que a gente deve falar com as pessoas que estão lá embaixo. Não é lá embaixo assim, né? Com as pessoas que estão em outros cargos. Sim. Cara, eu acho uma besteira, sabe? Eu acho que tanta gente tem tanta coisa para ensinar. Então, cara, eu sou muito... É porque humilde também faz qualquer coisa boa, mas eu sou muito tranquilo com isso. Então, cara, às vezes eu nem... O Marcelo, por exemplo. Eu não tenho muito contato com o Marcelo. Cara, ele vai daqui, a gente não deu aula junto ainda. Mas um dia eu resolvi mandar mensagem para ele. Falei, cara, me explica aí como é que estão as aulas, o que você está fazendo. Cara, eu tô vendo que o pessoal tá engajado. Cara, me ensina, porque eu acho que eu preciso ajustar aqui alguma coisa também. Aí eu troco com o Anthony, eu troco com outro professor. Eu acho que a gente também precisa ter essa tranquilidade, que eu acho que eu me acho uma pessoa muito tranquila, cara, de não ter mimimi, sabe? Perguntar para quem é de cima, perguntar para quem é de baixo, e não no sentido de pedir. Mas querer aprender. Mas de querer aprender. Uhum. E eu acho que eu desconheço uma pessoa que vai negar ajuda, uma pessoa que vai se negar a querer ensinar uma coisa para alguém. Então, se a gente chega de forma humilde, cara, como assim? Me explica. As pessoas vão me explicar e vão ensinar, entendeu? Não, isso é sensacional, porque muitas vezes a pessoa ela tem esse preconceito de,
E eu não vou, porque eu sei tudo. Porque eu não vou perguntar. Porque... E, cara, quando você entende a preciosidade de você se conectar com outras pessoas, Sim. isso muda totalmente o jogo. E eu digo mais, pode até existir alguém que não queira te ajudar. Isso mostra que você tá no ambiente errado. Sim, Se você tá em um lugar onde você olha pro lado e a pessoa não te ajuda, você não tá no ambiente certo. Eu duvido que isso aconteça dentro dos nossos programas. Porque Sim. ali a gente mostra, a gente trabalha a mentalidade de todo mundo o tempo todo pra mostrar que o quanto você ajuda é o quanto você é ajudado. Sim. E é impossível, pelo menos eu acredito que isso não aconteça dentro dos nossos programas, que você não consiga ali uma mão na hora que você precisa. Sim, e é muito legal porque às vezes a gente percebe que tem outros alunos, cara, mostrando o que eles fazem, o que deram certo. É muito legal isso. Ou, assim, um aluno tira uma dúvida, eu falo uma coisa, e o outro, cara, mas eu fiz assim, faz que dá certo também. Então a gente vê que todo mundo, de fato, se ajuda ali, né? É muito legal estar nesse ambiente, sabe? Eu, quando entrei no banco, era um negócio meio solitário, sabe? Eu queria, assim, de verdade, sem mentira, mas assim, talvez seria diferente para mim, seria mais prazeroso, mais leve, se eu tivesse, por exemplo, no meio do banco, num grupo desse, que você tivesse, cara, Sim. todo mundo aqui com o mesmo objetivo. E não você meio que sozinho, você não sabe meio o que fazer, aí você procura gente que nem sempre está disposta ali, e aqui você vê que não, todo mundo está com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de ajudar, de crescer, se desenvolver, né, sem disputa, né? Muito pelo contrário, é um negócio super amigável. Sim, eu tenho a mesma sensação. Se eu tivesse a Unibanco, na época que eu tava no banco, eu não teria sofrido tanto. Mas ainda bem que eu não tinha. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Sim, verdade, tem razão. Igor, muito obrigada mesmo. Pra você que tá aí em casa e não sabe, ele não é de São Paulo, né? Você é de Recife. Aliás, um carioca em Recife. Isso, um carioca lá no meio do Nordeste. Tava passando aqui por São Paulo, eu falei, não, cara, você não vai passar por São Paulo e não vir aqui novamente, Sim, né? Porque você verdade. já veio em São Paulo algumas vezes e não conseguiu passar aqui na nossa sede. E obrigada por ter reservado esse momento, reservado esse horário aqui pra vir pra cá. Você veio direto, né? Você passou no hotel rapidinho, mas veio direto pra cá. Então isso mostra o peso, né, que tem os alunos para você e como você gosta de compartilhar a sua história e ajudar as outras pessoas, e o seu nome muitas vezes é mencionado, né? Eu até a gente fez uma reunião há 3 dias atrás, né, com todos os professores, e eu falei sobre como vocês são muito mencionados e você principalmente é um dos mencionados ali. Isso é muito legal porque estamos impactando diretamente a vida das pessoas. Isso me deixa muito feliz. Isso me faz deitar no travesseiro à noite e ter a sensação de dever cumprido. Então, obrigada por impactar a vida dos nossos alunos diretamente e indiretamente, né? Sim. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite, a confiança, agradeço todo mundo sempre. Eu acho que é um falta de confiança, né? Querendo ou não. Então, eu fico feliz de conseguir contribuir de alguma forma. Então, só obrigado de novo. É isso. É engraçado que o Igor chegou aqui, né? Ele chegou lá em cima e já veio o Ronaldo. Não, eu vou colocar você... Quando que você consegue conversar? Não, vou te mandar uma mensagem, a gente vai conversar. Então, é engraçado que o peso que vocês têm, né? Vai se propagando ali. Verdade. E vai aumentando ainda mais a quantidade de pessoas que vocês atingem. Quem planta o bem, colhe o bem, né? Penso muito nisso. É isso. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você que tá aí em casa assistindo. Eu espero que você tenha pegado papel e caneta e anotado todos os insights. Qualquer dúvida, lamentação, qualquer coisa que você tenha, coloca aqui nos comentários. A gente tá sempre de olho. Eu tenho certeza que eu vou receber você novamente aqui no podcast. Na próxima vez que você estiver por São Paulo, por favor, não demore muito. Quando eu passar por aqui, eu aviso. Muito obrigada mais uma vez, Igor. Obrigada a você aí de casa. Um beijão e tchau, até mais.